Isso aí, começando mais uma vez aqui o Entrando na Mente Podcast. Quero te agradecer, você que gosta desse projeto, você que acompanha, e pedir para você se inscrever aí no canal se você ainda não é inscrito, dar um like no vídeo e compartilhar com os amigos. Você sabe que sempre aqui a gente está trazendo conversas muito legais e que vão ajudar no nosso desenvolvimento de alguma forma como ser humano aí. E, cara, tem uma coisa que é muito complicado, né? Todo mundo precisa aprender inglês, não tem jeito, né? Você vai pra fora aí, pra qualquer país que você já vê o quanto que faz falta você falar inglês, aqueles que não falam, né? Fora algumas oportunidades que você pode perder, às vezes, por não falar, e tanta coisa assim, né? E para conversar sobre isso hoje, eu trouxe alguém que é especialista nesse tema, que tem um curso que dá aula de inglês, que tem um canal muito legal falando sobre o tema, Camille Vilela. Olá, muito Tudo prazer. bem, Camille? Muito obrigado, Marco, pelo convite. Muito bom estar aqui conversando com você. Muito bom estar com você também. É uma honra. É uma honra, é minha. Você mora nos Estados Unidos, certo? Moro em Los Angeles. Já faz tempo? Faz 4 anos. Faz 4. A gente mudou para lá, na verdade, em 2019, 4 meses antes da pandemia. Uhum. E foi um choque, né, para todo mundo. Mas é um sonho que eu tinha desde pequena, desde criança. Mesmo antes de saber a complexidade, né? O que leva, o que demanda, qual que é a preparação para poder mudar para fora, era uma coisa que eu sempre quis fazer. E aí, em 2019, a gente se planejou e tudo, e aí foi a data que isso se culminou. E o lugar que você queria era Los Angeles? Era Los Angeles. Por quê? Eu acho que por tudo que a gente vê nos filmes, né? Uhum. Tem uma glamorização muito grande de Los Angeles, das palmeiras, do céu azul, praia, montanha. Que Los Angeles tem uma localização muito incrível. E eu acho que hoje em dia, morando lá, passando, né, experienciando a cidade mesmo, é o que eu mais curto. Que você tá na praia, você também tá nas montanhas, você tá no deserto e também, quando tá no inverno, você também tem acesso à neve. Então, para quem gosta de atividade ao ar livre, que é o meu caso, é uma cidade perfeita. Que legal, cara. E tem uma cultura muito forte também de hiking, de você fazer trilha. E tem muita trilha na cidade. E, assim, não é coisa que tem segurança ou guardinha, assim, né? No começo da trilha, nem nada. Tipo assim, tem uma montanha e tem uma trilha, assim. A galera sobe aquele mato ali mesmo. Sério, pô, que legal. E aquela vibe cidade praia, né, cara? Essa coisa meio Red Hot Chili Peppers, Total, assim, né? Total. E, assim, o que é incrível também, que eu gosto muito de lá, é que existem muitas tribos diferentes. Tem gente de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é lugar, que curte coisas muito diferentes. Então, até mesmo quando você vai na praia, que às vezes acaba sendo um pouquinho mais turístico, você vê de tudo, né? Mas tem sim a galera do skate, tem a galera do surf, tem sempre, né, o pessoal, assim, Pô, é muito interessante. muito legal. E quando você foi, você já falava inglês? Já Já. dava aula, tudo? Já. Eu dou aula desde 2000 e... Eu já dou aula tem 7 anos, acho que é isso. E eu comecei a dar aula, enfim, na faculdade e tudo, mas eu fui ver mesmo que eu era fluente quando eu tinha 19 anos, que foi o meu primeiro emprego, que foi quando eu fui dar aula na faculdade. Tipo assim, naquela de procurar emprego, querer oportunidade, buscar várias coisas diferentes. Aí eu comecei a dar aula, mas... Né, e foi aí que eu tive certeza que eu era fluente mesmo, que eu fui contratada e a entrevista foi 100% em inglês. Mas eu estudei em escola, né, tradicional, assim, de idioma. Não deu certo, me frustrei, acho que nem a maioria das pessoas, Sim. né? E aí eu fui estudar sozinha. E como que você fez para aprender? O que foi que a sacada que você teve, assim, que ajudou o teu aprendizado, assim? Eu acho que o principal é porque eu sempre tive muita curiosidade e eu gostava do idioma. Então, assim, os meus pais sempre ensinaram pra gente que a gente podia fazer o que a gente quisesse da nossa vida se a gente tivesse o inglês. Então, se eu quisesse ser médica, se eu quisesse ser musicista, que foi por onde eu fui por muito tempo, se eu tivesse o inglês, ia dar tudo certo. Então, eu sempre cresci com essa ideia de que o inglês deveria fazer parte da minha vida e eu sempre olhei com bons olhos, nesse sentido de, vai ter uma oportunidade. Se eu falar inglês, alguma coisa vai sair daí, sabe? Então, eu acho que é essa minha forma de ver o inglês que me ajudou com que eu aprendesse com mais facilidade, mas também porque eu sempre amei música. Então, assim, roubava os CDs do meu pai, Aerosmith, Guns N' Roses, Metallica, pegava o encarte, porque ainda não tinha Spotify, né? O YouTube, não tinha nada no YouTube nessa época. Tava começando, né?
Então, eu pegava os encartes desses CDs e eu ficava acompanhando, né? Voltando, botava o CD ali, meus pais tinham um negócio que botavam 3 CDs, assim, aí você clicava 1, 2, 3, aí sempre ficava os mesmos CDs ali. Sei. E eu ia estudando desse jeito, assim, escutando e tal. E aí, na época que meu irmão descobriu, né, como baixar coisa da internet, mesmo que de um jeito, né, ou de outro, tinha coisa que não tinha legenda. Então, a gente assistia do jeito que vinha. Tá. E aí, a gente assistiu muito Friends, principalmente Friends. Inclusive, né, infelizmente, o ator que fazia o Chandler faleceu ontem, né? Sim. E, fez muita parte da minha vida, né? Então, assim, ele me ensinou muito inglês e todos os personagens de Friends, claro, e também outras séries como How I Met Your Mother ou The Big Bang Theory. Sim. Enfim. Então, muita gente aprendeu inglês assistindo Friends. Sim. Pelo menos tem essa lenda. Total. Tem gente que ama Friends e aprende muito inglês com Friends, e tem a galera que não gosta de Friends, né? Tem. Mas, sim, Friends eu acho que faz parte, assim... Eu acho muito estranho quem não gosta de Friends, assim, né? Por causa que... Eu não gosto de Friends. Não, geralmente a pessoa não sabe explicar. Porque você fala, beleza, o crítico de cinema, me explica aí, entendeu? Não, e tem uma parada que eu acho que o que incomoda mais as pessoas é o fato de, tipo assim, às vezes ter aquela risada programada. Tá. Ou a plateia, né? Que isso pra mim não tem problema. Pra mim não, mas eu acho que tem gente que se incomoda. Então, talvez... Ou porque, é muito sem graça, sabe? Eu acho muito engraçado. Eu acho legal, cara. E assim, eu já vi muito vídeo na internet de pessoas que aprenderam a falar inglês e falaram, dizendo que fizeram aquela técnica de assistir uma vez a série normal, uma vez com a legenda, outra vez com a legenda em inglês. Tá. Isso é verdade? Funciona mesmo? Como é que é? Funciona, mas não funciona para todo mundo em qualquer momento, né? Então, assim, se você é uma pessoa que está começando a estudar inglês agora, se você se deparar com essa ideia, pode ser um pouco frustrante. Porque você vai assistir uma vez, aí vai querer assistir de novo já colocando a legenda em inglês, só que, na verdade, você não está acostumado com aquelas palavras, você não está acostumado com o som. Então, se você não está acostumado nem com o som, nem com a palavra, vai ser muito mais difícil de você criar um sentido, um significado e absorver aquilo. Então, no primeiro momento, é muito mais importante você ter o contato. Então, assim, beleza. Áudio sempre em inglês, tá? Áudio tem que ser sempre em inglês mesmo. Mas a legenda, você deixa em português. Porque você vai estar se acostumando que, esse som vai ser dessa palavra, mesmo que em português. E depois, aos poucos, você vai trazendo a legenda em inglês, porque você já vai estar familiarizado com o som e com o sentido. Daí, você traz o sentido para aquele escrito em inglês também. Certo. Mas chega o momento de colocar a legenda em inglês? Chega. Principalmente quando você está, assim, no básico, você não mexe nisso. No básico, vai ser muito difícil de você já colocar a legenda e o áudio 100% em inglês, né? Então, o que eu indico mais para quem está começando agora em inglês é se acostumar a consumir inglês e trazer isso para sua rotina. Então, se não faz parte da sua rotina, fazer esse exercício de trazer. Então, seja através das músicas, seja através de séries, seja através de livro, post, até mesmo a legenda do pessoal, sabe, no Instagram. Mesma coisa. Sim. Então, o básico tem que se acostumar a consumir conteúdos em inglês, tem que se apaixonar pelo idioma. Eu acho que é a fase do romance, assim, sabe? É o básico. Aí, quando você está no intermediário, sim. Aí já dá para colocar as coisas mais em inglês e fazer exatamente isso que você falou. Entendi. E assim, eu tava vendo o teu método lá, ele promete fluência estudando 30 minutos por dia. 30 minutos por dia. Isso é possível mesmo? É possível. E por quê, né? Eu acho que o que a gente tem que deixar claro é o que é a fluência. As pessoas acham que você falar inglês fluente é você falar que nem nativo. Isso não existe. Né? Para falar inglês nativo, só nascendo de novo. Né? Não tem jeito. Entendi. O inglês fluente é você ter domínio do idioma, ter facilidade com as palavras, saber montar as frases e não ter dificuldade em uma conversa, que nem a gente está aqui agora. Sim. Então, se a gente fosse fazer esse shift de começar a conversar agora em inglês, sendo sobre o inglês, ou sendo sobre a vida, sendo coisas do meu cotidiano, ou coisas que têm a ver com a vida moderna, eu ser capaz de falar sobre isso. Sim, o fluente, mas na ideia do fluido, né? De tem uma... A conversa flui, né? Exatamente. Você consegue... Entendi. E, na minha opinião, o que faz com que a fluência seja possível, principalmente, é quando a gente desenvolve a coragem e a autoestima junto com o conteúdo. Então, não é decorar regra. Decorar regra não vai fazer você alcançar a fluência em inglês. Você tem que se apaixonar pelo idioma. E quando esse processo vai acontecendo e você estuda diariamente, igual eu falo no meu curso, 30 minutos por dia, você vai construindo a sua confiança no seu conhecimento. Porque isso é um pedaço que as pessoas desassociam muito. Acham que é uma coisa muito mais robótica, o processo de aprendizagem. Só que não é. É um processo
digamos assim, muito interno, de muita repetição, e é isso que vai construir a sua confiança no que você sabe, para que quando você for interagir com uma pessoa, você não tenha medo de falar com ela ou medo do que ela vai falar, e caso você não entenda, de você perguntar, sabe? De você ter a coragem e a iniciativa de perguntar, porque isso é muito difícil. Às vezes você fica constrangido, tipo assim, nossa, eu não entendi, não vou perguntar, só vou falar um yes aqui, eu dar um sorrisinho e ir embora. Só que não. Então, assim, se você tiver a preocupação de fazer esse processo de repetir bastante, pensando em desenvolver a coragem, porque é o que muitas pessoas... Coragem não, desculpa, confiança. Não é coragem, é Mas confiança. tem a ver. Mas é mais confiança no que você sabe, confiança na sua prática, de saber que você se dedicou, que você... Todo o tempo que você investiu, cara, experimenta, testa, se arrisca, que não tem como sair algo ruim disso. Não tem como. E você não... Essa coisa de querer falar igual um nativo também, né? E aí a pessoa fica envergonhada por causa que... Nossa. Acha que errar... E aí, acho que isso é uma coisa meio de brasileiro, sei lá. Cara... De eu não posso errar... E aí, se eu errar, já tem a outra galera meio tirando sarro da minha cara, né? Exato. Eu acho que tem duas coisas principais. Um termo que eu nem gosto de falar, que é o do espírito de vira-lata, né? Que muitas pessoas falam que a gente tende a achar que o brasileiro sempre não é capaz ou não é o suficiente, ou sempre tem alguma coisa, alguma cultura, algum país, sei lá, alguma nacionalidade que seja melhor, e isso não é verdade, né? A gente tem total capacidade, habilidade para poder aprender idiomas e fazer o que a gente quiser da nossa vida, mas essa questão da gente sempre se achar inferior é o primeiro ponto, que é o processo interno que a gente tem que atravessar, sabe? E o segundo é o externo, que é o que você acabou de falar, das pessoas sempre julgando, né? Então, por isso que eu falei também da confiança, de quanto mais você trabalha essa parte, mais fica fácil de você lidar com o externo, né? E aí eu acho que eu faço um apelo aqui também, pedindo pro pessoal sempre lembrar que a gente está aprendendo uma coisa do zero, né? Não é porque é o idioma que é algo diferente. Então, eu sempre falo assim, quando a gente vê uma pessoa se esforçando a aprender alguma coisa, a gente acha tão interessante, tão legal, a gente incentiva as pessoas, né? Quando é uma pessoa próxima a nós. Mas quando é a gente desenvolvendo alguma coisa, nós somos muito críticos. E é a nossa crítica mais com a crítica do outro. Então, não vamos julgar o inglês das outras pessoas, por favor. Vamos ser sempre abertos e pensando que essa pessoa está enfrentando uma barreira para poder se arriscar. E ninguém é melhor do que ninguém, né? Então, assim, a única diferença é que todos nós vamos começar de um ponto diferente. Hoje, se eu não falasse inglês e você não falasse inglês, ninguém aqui fala inglês. Se a gente fosse começar hoje, todo mundo do zero, ninguém está começando do mesmo lugar. Então, ninguém vai sair nunca do mesmo lugar. Mas, se a gente tiver esse processo de entender que é uma coisa, um estudo diário, uma dedicação diária, fica muito mais fácil. Entendi. Ainda que seja pouco tempo, entre aspas, meia hora, a ideia tá mais na constância, né? Na constância. Repetição. Né? Repetição. E lembrando que são 30 minutos de estudo, não é 30 minutos de inglês. Então, são 30 minutos de concentração ativa, de atividades práticas, e não simplesmente consumo de inglês. Porque se a gente for parar para pensar, muitos de nós consomem mais do que 30 minutos por dia de inglês. E esse é o ideal. Né? Então, quanto mais você consumir inglês, melhor. Mas quanto que você está estudando e praticando? Essa que é a questão. Porque tem, né, duas coisas diferentes quando a gente está falando do input e do output. Então, input é o que a gente recebe, então é o que a gente escuta e o que a gente lê. E o output é o que a gente fala e o que a gente escreve. E, geralmente, a gente faz muito esse processo de trazer coisas para dentro, né? Ou de consumir, mas a gente não coloca para fora, a gente não expressa. Então, por isso que muita gente ou tem facilidade com ler, mas não consegue falar ou escrever, e muita gente consegue escutar, mas não consegue falar e escrever. Por quê? Porque consome muito, mas não estuda, não pratica. Sim. Não coloca para fora. Né? E qual que é, dentro da tua análise, a melhor forma de estudar? Um estudo 360. Porque eu tava vendo uma live com um cara que é esses neurocientista do aprendizado, sabe? Sim, fenomenal. Aí, tipo, maluco PhD, não sei o que lá, né? E aí ele tava falando que o Brasil é o lugar onde tem mais escolas de inglês e, ao mesmo tempo, é onde tem menos gente que fala inglês. Interessante. E aí o que ele tava dizendo é que, assim, que a maioria das pessoas não sabem estudar.
E aí ele até deu um exemplo muito legal, assim, que é os caras vêm naquela ideia do cérebro da memória de curto prazo e de longo prazo. Que ele falou que, por exemplo, você estudar para uma prova não quer dizer que você aprendeu. Pode ser que você tá muito bom para a prova que é amanhã, mas aquilo não internalizou, né? E aí ele disse isso, pô, existe muita informação, mas tem pouca gente que sabe estudar. Sim. E o que você acha que é o eficiente para o estudo? Tá. Eu acho que principalmente para o estudo de inglês é fazer essa abordagem 360 de 4 habilidades. Que é você prestar atenção no que você está consumindo e no que você está produzindo. Mas isso tem que ser de forma ativa. Então, no meu ver, igual eu estava falando, muitas pessoas consomem muito inglês, mas não sabem o que fazer com isso. Ou até mesmo, por exemplo, assistem muitas aulas aleatórias no YouTube, que, assim, às vezes a pessoa não sabe nem o nível que ela está e talvez seja uma coisa extremamente complexa que ela está assistindo, só para dizer que ela está estudando inglês. Mas, às vezes, aquilo não é nenhuma dúvida que ela ainda chegou a ter, sabe? É só um conteúdo que apareceu para ela ali. Então, primeiro, ter essa consciência de que é necessário trabalhar as 4 habilidades no inglês, porque quanto mais referência você tiver, melhor. As 4 seria ler, escrever, desculpa. ouvir? Ouvir, ler, falar e escrever. Tá. Essas são as 4 principais. Mas aí, na parte do estudo, eu adiciono uma 5ª. Inclusive, eu escrevi um livro digital sobre isso. Sério? É a habilidade do pensar, que é esse esforço, essa concentração de você unir essas 4 habilidades. Não é simplesmente ouvir uma música, não é simplesmente ler um post no Instagram ou cantar junto uma música. Você tem que fazer sentido dessas coisas que você está consumindo. E muitos neurocientistas, inclusive, falam sobre isso, que é você dar sentido ao seu momento de estudo, dar sentido ao que você está fazendo. Não é simplesmente consumir. É você raciocinar. Então, tipo assim, tá assistindo uma série, o personagem falou uma frase legal, anota aquela frase, porque daí quando você for fazer o seu momento de estudo, você pode pensar em sugestões ou formas de alterar aquilo que você consumiu. Porque se você não tivesse feito isso, se você só tivesse deixado passar, aquela frase ia passar e você nem tinha para ela. Mas você está trazendo, você está dando significado para ela, sentido. Então, por exemplo, se eu fosse falar assim, I like to read books. Eu gosto de ler livros. Sim. O que mais você gosta de ler? I like to read magazines. I like to read articles, né? Você vai trocando. Então, você está focando nessa frase que, teoricamente, é simples, mas você está desenvolvendo vocabulário. Mas eu não quero agora livros. Eu quero falar que eu compro. I like to buy books. Ok, what else do I like to buy? O que mais que eu gosto de comprar? I like to buy dresses. I like to buy food. I like to buy babá. Então, você vai fazendo pequenas substituições que vão, digamos assim, alimentando a sua curiosidade. E a sua curiosidade alimenta a sua pesquisa. E essa linha de raciocínio vai te prendendo no estudo. Quando você vê, você já estudou mais que 30 minutos. Você ampliou seu vocabulário, você estudou gramática, entendeu? Então, são coisas que você, às vezes, nem percebe. Mas se você para e pensa e dá atenção para aquilo ali que você está consumindo, você vai trabalhar tudo que você precisa. Uhum. Então, nesse exemplo que eu acabei de falar, se fosse uma série, você trabalhou o listening. Você escreve, você trabalha o writing. Você está falando, você trabalha o speaking. Então, assim, você está trabalhando praticamente tudo. Aí você vê a frase, você também está trabalhando o reading. Aí você já trabalhou as 4 habilidades. E se você fazer esse processo de substituições de palavra, você está trabalhando o vocabulário, consequentemente, você vai estar reforçando a gramática daquela frase e você está trabalhando a sua confiança também. Como que fica aquele papo de que, tipo assim, tem uma galera hoje em dia que fala que criticam muito as metodologias das escolas, né? Aí eu imagino que nessa crítica que fazem as escolas de inglês, devem ter coisas que estão falando certo e coisas que estão falando errado. Tem gente que fala que a gente meio que não precisa aprender gramática. Por causa que fala assim, quando uma criança... Tem sempre aquele cara que fala, né? Uma criança vai aprender inglês, você não fica ensinando pra ela gramática. Você só fala com ela e ela vê e tal. Aquela coisa que quando a gente ouve muita gente falar, você fala assim, tá bom, fala. Porque já virou meio groselha, né? Todo mundo fala isso, tipo assim. Uma criança aprende desse jeito. Faz sentido isso que estão falando ou não? Não. Porque se não tiver gramática, o inglês é um monte de palavra solta. E não tem como.
Não tem como um idioma não ter gramática, uma base que estruture e sustente tudo isso, né? O que muda tudo, como a criança aprende gramática, é através da repetição. Então, a gente tem a associação, principalmente por conta da escola, às vezes até mesmo quando a gente vai estudar português, que gramática é fazer exercício no papel, é conjugar verbos. E isso é gramática. Tá. Não, gramática não é isso. A gente associa gramática com prova, gramática com teste, gramática com nota. Você e eu não aprendemos gramática assim, nenhum bebê vai aprender nenhum idioma dessa forma. Então, é através da repetição que a gente aprende gramática e o que muda tudo, tá? Então, tem que aprender gramática, ponto final, tem que aprender gramática. Mas como aprender gramática? Através da repetição e, principalmente, respondendo as suas próprias perguntas. E, gente, tecnologia artificial, né? A AI está aí para ajudar a gente com isso, Sim. né? Inteligência artificial, não tecnologia. Inteligência artificial está para ajudar a gente com isso. Então, assim, cara, ChatGPT é maravilhoso. Maravilhoso. Tem que usar para estudar inglês. Tá com uma dúvida, é só perguntar lá. Coloca a sua pergunta lá. Não tenha medo de pesquisar. Não tenha. Então, assim, repetição. E essa dica que eu acabei de dar aqui sobre substituição de palavra é gramática. Parece que é gramática? Não. Entendi. Você está encontrando alternativas. Mas você está reforçando a gramática daquela frase, seja em relação a tempo verbal, seja em relação à sequência das palavras, né, do grupo de palavras, enfim. E assim, o que que faz o cara dar esse salto do inglês muito básico para o inglês bom, vamos supor? Qual que é o diferencial aí que tá nesse meio? Porque aí você tem muita gente que também até dá uma arranhada, nananã, mas, por exemplo, quando chega nos Will da vida, nos Get, numas coisas assim, a pessoa já não consegue, tipo assim, já tá muito pra ela, né? E aí, principalmente quando vem numa ideia mais de conversar, por exemplo, com o nativo, que aí ele já vai utilizar gíria, Sim. ele vai utilizar expressões, né? Como que faz pra dar esse salto, assim? Por causa que eu acho que existe um grande público, óbvio, a gente tá falando de um país subdesenvolvido e tudo mais. Então, por exemplo, existe um grande público que não sabe nada, mas eu acho que também existe um grande público que sabe o basicão, sabe? Eu acho que o mais comum é quem sabe o basicão, entre aspas. Tipo assim, da galera, vamos supor, a gente tá falando de uma galera que tá consumindo podcast, que tá né? E aí tem muito é até uma conversa legal pra gente puxar depois, que é um pouco a coisa da mediocridade, de fazer as coisas sempre mais ou menos, sacou? Tipo, nunca se dedicar muito bem. Você que tem uma vivência com música também, e conhece músicos muito bons e tal, você sabe que tem um rolê aí também de uma excelência musical e que tudo isso tem a ver com o processo de aprendizado, mas tem a ver com outras coisas também. Exato. Que a gente pode até falar um pouco sobre isso. Mas eu queria entender um pouco como é que dá esse salto, na tua opinião, sabe? De um inglês basicão para um... Eu acho que o principal é constância. E assim, parece até meio repetitivo de falar isso, mas não é mentira, né? Só que cada fase vai ter um desafio diferente. Só que cada vez os desafios vão ficando mais diferentes, e mais difíceis, e mais complexos. E você vai falando, meu Deus do céu, eu achei que eu estava indo bem. Aí eu me deparo com isso aqui, né? Então, o ponto é sempre, eu acho que é ter claro na sua mente o porquê que você faz o que você faz. E não é só em relação ao inglês, né? Então, assim, quer começar a fazer exercício físico? O porquê que você quer fazer isso? É projeto verão? Saiba que isso não vai demorar muito tempo e você vai desistir dessa ideia e não vai virar um hábito. Tá errado, né? Então, já começa na intenção. Qual que é a sua intenção? Então, se a sua intenção é aprender inglês porque você quer dar uma qualidade de vida melhor para sua família, bom, lembre-se disso toda vez que você for pensar em não estudar, não se dedicar. Né? Tá pensando em estudar inglês para poder fazer um intercâmbio? Ou você sabe de uma oportunidade de bolsa para estudar no exterior ou fazer, sabe, uma viagem, enfim? Você vai deixar isso de lado? Você vai trocar isso? Sei lá, por ir dormir, tirar um nap ou, sei lá, fazer qualquer outra coisa? Então, acho que primeiro a sua intenção, saber o porquê que você está estudando inglês, porque isso vai fazer com que você tenha mais vontade de, tipo assim, cara, não tô nem aí o que vai aparecer na minha frente, eu vou estudar e eu vou me dedicar. E aí entra, igual você falou, seja na música, eu acho que, ou seja, com qualquer outra habilidade que a gente possa desenvolver, né? De entender, assim, o porquê que você está fazendo
e arcar com as consequências. Tipo assim, não largar o osso. Eu acho que é a coisa que eu mais falo. Tipo assim, não larga o osso. Porque assim, eu acho que a gente pode ir um pouco mais fundo nisso aqui, já que o podcast é o Entrando na Mente, Vamos. sacou? Porque eu tenho pensado muito nisso, assim, nessa questão da mediocridade mesmo. Não sei se é essa a palavra. Mas existe um estilo de vida, que é o da maioria das pessoas, que todo mundo faz as coisas, tipo, meio mais ou menos, sacou? Ninguém se aprofunda muito nas coisas, ninguém tem aquela coisa de que o próprio instinto de sobrevivência é gastar o menos de energia possível, né? Sim. E aí eu gostei muito de uma coisa que você disse, que o aprendizado ele tem a ver com paixão. Sim. Eu vejo muito isso principalmente na música. Por causa que, assim, eu tive uma fase de estudo de música também. Você toca o quê? Eu toco um pouco de corda, assim, de violão, guitarra, dessas coisas, Já estudei Minha um pouco. galera. E aí, cara, o que acontece? Na época, a paixão pelo negócio, igual você falou, tinha um mundo simbólico, um sonho, a parada talvez de ter uma banda e de não sei o que lá, fazia com que desse vontade de estudar e tal. E, ao mesmo tempo, tem um monte de gente que tem um violão em casa e, sei lá, pega uma semana e já não toca mais, sabe? E aí eu fico pensando, qual que é o que mudou entre esses dois caras, né? E acho que essa coisa da paixão que você tá falando faz muito sentido. Porque um tinha paixão pelo que fazia, e aí a paixão como um elemento que faz você conseguir superar os desafios, e o outro, a paixão pelo negócio, não era maior do que a frustração, né? De não conseguir aquilo tão rápido, assim. Eu acho que Eu acho que o outro lado, digamos, a segunda parte, além da paixão, e nem todo mundo vai começar pela paixão também. E nem precisa ter, tá? Eu acho que o principal mesmo é você entender a intenção que está por trás. Senão isso, a primeira frustração que você tiver, você vai deixar de lado. E uma coisa que você falou, que eu preciso comentar antes que eu esqueça, é que não é... A experiência de estudar inglês, ela não é solitária. E ela não pode ser. Não pode ser. Assim como qualquer coisa que a gente esteja aprendendo. Porque quanto mais ideia a gente trocar, mais rápido a gente vai aprender. É mesmo quando a gente escuta a nossa avó contando uma história. Se ela conta essa história, você já aprende a lição por trás daquilo. Você não precisa passar pela mesma coisa para já saber. Então, quando a gente compartilha as nossas frustrações e situações que não deram muito certo no estudo, um ajuda o outro e você sabe que aquele caminho talvez não seja muito bom para você. Então, o que acontece é, a pessoa vai estudar inglês e aí ela se depara com uma dificuldade ou com uma frustração. Ou, às vezes, com uma humilhação mesmo, né? Pública, assim. Às vezes numa sala de aula, às vezes na Alguém dá rodinha do risada, bar. sei lá. Exatamente. E aquilo ali faz com que a pessoa realmente trave, né? Até porque o processo de aprender inglês, o primeiro lugar, que eu acho que é o hipocampo que fala, na verdade. Eu não sei os nomes técnicos, mas é onde o nosso trauma fica. Então, antes de você aprender, você tem que passar pelo trauma. E parece que é uma coisa física, assim, né? Mas, como que eu posso dizer? É literalmente isso que acontece, mas é como se fosse um bloqueio. Você pode trazer isso para o físico mesmo, de pensar que tem uma barreira no seu caminho. Você está tentando ir reto aqui, mas tem um negócio ali que não está deixando você passar. Você tem que passar por ali. E você vai ter que passar por ali muitas vezes para poder tirar aquele negócio do lugar, sabe? Para poder Bem vencer legal isso que você esse falou, trauma. ficou meio mitologia grega, assim, e é verdade, Mas né? E, bom, infelizmente e felizmente, esse caminho que a gente tem que passar. Então, eu acho que acontece... Por que muitas pessoas falam basicão ou por que muitas pessoas conhecem e sabem da importância do inglês, mas não vão para frente? Porque essa barreira, às vezes, amedronta muito. É difícil. Você olha assim e fala, cara, eu não consigo fazer isso. Toda vez que você vai lá, realmente eu não consigo falar isso. Nossa, como eu falo esquisito. Nossa, como eu falo... Nossa, eu não falo como ela. Nossa, toda vez que eu tento falar, ela dá risada de mim ou ela fala que eu não tô falando certo. Toda vez que eu arrisco, tem alguém falando que eu não tô bem. A gente pode trazer isso para a educação infantil. Tenta fazer isso com uma criança para ver o que acontece. Só que a gente é adulto, então a gente acha que não, a gente só deixa para lá, porque a gente tem a opção de deixar para lá. Sim. A criança, ela é educada com isso. Então, assim, como adulto, você escolhe evitar essa dor de cabeça, evitar essa frustração e fazer outras coisas. Então, é muito difícil. Mas sabendo que é assim, facilita muito. Porque a gente sabe que, a minha intenção é morar fora, fazer um intercâmbio, trabalhar do Brasil, trabalhar home office, ganhar em dólar,
Eu tenho aluno que tá fazendo isso muito bem, graças a Deus, tá dando tudo certo aí. Então, assim, tem como. E você não precisa ir para fora para ter que usar o inglês. Mas se você sabe que você quer isso para sua vida, saiba que você vai passar por ali. Só que a minha barreira é diferente da sua. Você tem uma, eu tenho outra. A gente pode ter umas parecidas, mas todo mundo vai ter. Eu tinha. Eu sempre falo para os meus alunos que, às vezes, quando a gente olha para professor de inglês, parece que é aquela pessoa que nasceu na casa bilíngue, que a família sempre, né, falou inglês. Sim. Não é a minha realidade. E não é a realidade da maioria dos professores. Então, assim, o que fez a gente, né, passar por essa situação? A necessidade e saber que você tem um sonho que é maior que a sua dificuldade. E, às vezes, parece um papo, tipo, meio batido, aquele papo meio coach, assim, óbvio, não, né? Obviamente, respeito todo mundo que está na internet fazendo um trabalho excepcional, mas, né, que às vezes o termo fica meio assim. Mas é você entender que o seu sonho e a sua vontade é maior do que aquela dificuldade. E seja para o que for, não só para o idioma. E eu ia falar outra coisa agora. É interessante esse negócio do podcast, né? Eu tô tentando pensar onde eu tava, peraí. Isso que você... Mas eu gostei muito do que você falou, de que todo aprendizado, ele vai precisar passar pelo trauma. Se você já tiver um. Isso ou uma aí dificuldade. foi muito bom. Você escreveu psicanálise agora aí. Porque, cara, faz muito sentido isso. Porque você tem que esperar que vai chegar esse momento da vergonha. Vai chegar esse momento do, tipo assim, do espelho, né? De se olhar no espelho e eu acho que é até uma coisa assim do meio eu sou ruim, sacou? Sim. Talvez a maior parte da galera não consegue passar pela coisa do eu sou ruim. Eu lembrei do que eu ia falar. A gente falando de professor, que professor parece que é uma imagem assim, perfeita da pessoa que nunca teve dificuldade. Cara, eu tive muita dificuldade de aprender inglês. Muita. E principalmente porque eu fiquei presa no papel e caneta. Eu fiquei presa. Eu só conseguia fazer se era no papel e caneta. Se eu escrevesse. Por quê? Porque ninguém escuta. Você não está interagindo com ninguém. Sim. Então, você vai fazer a frase, você faz a frase no caderno. Aí, depois de olhar, ler várias vezes, você fala, não, dá para riscar. Aí, você fala como? Lendo. Você não fala olhando para a pessoa. E aí, por me viciar nisso, quando eu estava estudando em escola tradicional, porque na sala são você e mais 6, então você tem que ficar quieto, porque tem que ter uma ordem na sala. Então, na hora da prática, é um por vez que vai falar. E tem que ser uma coisa meio limitada, né? E aí você tem que o quê? Faz a atividade. O homework é como? Só no papel. Sim. Você vai ser avaliado como? Pelo papel. Pelo papel, a redaçãozinha ali, alguma coisa. Então, eu me travei muito nisso. E aí, na hora, por exemplo, eu e meu irmão, a gente ia pra escola juntos, e aí tava lá na rádio, tocando um Black Eyed Peas e tal. O que eu ia cantar? Cantava tudo errado, porque eu não sabia a letra da música, mas eu gostava tanto que eu me arriscava. E meu irmão já sabia um pouquinho mais de inglês que eu. E ele sempre vinha, sempre falava que tava errado, Camille, não sei o quê, Isso só foi me bloqueando. Então, a minha maior dificuldade, principalmente além de gramática, que também foi um negócio meio difícil, foi desenvolver o meu pensamento. E entender que eu não preciso do papel e da caneta para escrever minhas frases e para montar as minhas frases. Eu posso usar, e eu devo usar isso para anotar depois que eu fizer esse processo de pensar e falar. Pensar e falar, e por último eu escrevo. Porque ali eu estou sintetizando, eu estou colocando de forma física aquilo que eu estou pensando. Para você ser fluente, não é papel e caneta. Isso faz parte, mas não é o único. Sim. Então, igual eu estava falando, né, do I like to read books... Tá aqui. Se eu quero pensar em outras formas, outras frases, nas variações, eu posso começar a tentar fazendo sozinha na minha cabeça, antes de passar para o papel. Porque isso vai acelerar também o meu pensar em inglês. Que é esse esforço. Lembra que eu falei das 5 habilidades, na verdade? De você pensar e focar no que você está pensando? E não simplesmente trabalhar só no visual, que é o que a gente acostuma muito na escola, né? Na escola normal, fundamental e tal, e nas escolas de idioma. É focar no pensar. Então, não sei se você já percebeu, mas entre a galera que não domina muito bem o inglês, assim, ou que tá aprendendo, ou até que usa de vez em quando, tem aquela coisa muito da pessoa aí falar e ela ficar assim, tipo, hein. E às vezes não é porque ela não sabe a palavra, mas porque
vira uma coisa de uma autodefesa, né? É o que você falou, ele tá dialogando o tempo inteiro com esse medo dele de falar e, tipo, tem uma vergonha, tem uma vergonha envolvida e, tipo, tem até a vergonha de ser bom, sabe? Que é uma coisa mais profunda, sabe? Então, tipo, entra uma autossabotagem também aí no sentido de, tá ligado? Tipo, sei lá, vou falar mais ou menos aqui, né? Um monte de coisa entra, né? E essa questão da autossabotagem é muito interessante porque entra em todas as fases do inglês. Entra no estudo, entra na pesquisa, entra na interação, entra em tudo. E quando você estava falando sobre essa questão do pensar e tal, não sei o quê, eu pensei algo que eu reforço muito para os meus alunos, que é essa questão de você ter o acesso rápido àquilo que você sabe. Que eu falo que é o método da cachoeira. Vamos pensar que a gente está indo fazer uma trilha, tá? Vamos buscar essa cachoeira, só que nem tem no mapa direito como é que faz para chegar lá. A gente está escutando o som e a gente está indo caçando o caminho. A gente foi uma vez, mas achamos legal. Final de semana a gente vai de novo. A gente passou por lá, a gente vai lembrando do caminho que a gente fez. Tinha essa árvore, tinha esse campo, essa fazenda, não sei o quê. E você passa. E aí, ao longo de um ano, a gente vai todo final de semana fazer essa trilha e o caminho já vai estar marcado. Só que ele não estava ali marcado antes. Esse fato de você ir sempre no mesmo lugar e voltar é o caminho que o nosso cérebro faz. Então, sabe quando todo mundo fala o YouTube era mato, a internet era mato? Porque essas pessoas estão há tanto tempo que não é mais mato. Então, é a mesma ideia dessa teoria da cachoeira. Óbvio que tem um nome técnico para isso, mas eu falo dessa forma porque é uma forma muito boa de lembrar que você precisa ter essa repetição para que você não precise, na verdade, ficar... Isso vai acontecer. Isso é normal. Inglês, português, o idioma que for. Você está pensando, né? E a gente também precisa separar o momento da prática, do estudo e o seu resultado final, né? Porque durante a prática isso vai acontecer. E é bom que isso aconteça. Porque se você está fazendo essas pausas de tá, não sei o que, é que você está buscando essa palavra. Então, você está indo lá na cachoeira. Você está indo na cachoeira, está indo na cachoeira, está indo na cachoeira. Porque daí, na hora que você for interagir com alguém, você só vai. Você não tem que ficar pensando. Sim. Né? Mas, mais uma vez, não tem problema nenhum fazer esses sons enquanto você pensa, né? Sim. Quando você estiver interagindo com outra pessoa. Porque você está arriscando. É um sinal que você está arriscando. Não, eu também acho, mas, tipo, não tem problema nenhum, mas eu acho que vale a pessoa se auto-perguntar se eu tô fazendo isso porque existe uma necessidade ou virou meio que um hábito fazer isso, sabe? Tipo assim, virou, sei lá, um vício de linguagem e eu tô fazendo meio que uma manha aqui, sabe? Um negócio meio que, não, mano, você sabe a palavra, velho. Entendi. Sabe? Tipo, mas não sei, cara, se é um jeito meio de se esconder, uma máscara, sabe? Nesse sentido, eu também não sei dizer ao certo, mas... Bom, se a gente fosse pensar em níveis diferentes, né? Então, uma pessoa que está no básico. Isso vai acontecer, talvez, ou por uma incerteza de vocabulário, ou uma incerteza de pronúncia. Ou uma incerteza também de como falar a frase de uma forma geral. Para quem está no nível intermediário, talvez seja já uma expressão ou uma gíria, alguma coisa mais assim, né? E para quem está no avançado, se a pessoa fizer isso, eu acho que é mais para um raciocínio de ideias mesmo. Ela mesma tentando entender o que ela quer dizer. Entendi. Sabe? Eu não sei dizer ao certo, assim. Mas não sei por quê. Esse insight veio na minha cabeça agora, conversando com você, assim. De estar em várias turmas de inglês, assim, e ver que também rola isso daí, uma síndrome do impostor, assim, sabe? Entendo. Que a pessoa não se autoriza a falar o negócio. E aí tem até uma questão um pouco de média, assim, também, um comportamento de grupo, assim, no sentido de, tipo assim, pô, todo mundo aqui tá falando inglês meio basicão, eu não vou me destacar e falar pra caramba, Entendi. entendeu? Então, sei lá, não sei porquê, me veio esse insight agora, assim. Que eu acho que, de repente, é uma coisa que pode acontecer nesse processo aí, dentro desses fantasmas da mente, sabe? Tá. Eu acho que também igual você falou, né? Às vezes misturar pessoas de níveis diferentes e a pessoa tentar dar aquela equilibrada, né?
Mas eu também acho que acontece muito o oposto. No sentido de não a pessoa se sentir superior, mas por ter uma pessoa que às vezes fala um pouquinho melhor ou parece ter, essa, sei lá, mais confiança para falar inglês e você se espelhar nisso ou se inspirar nisso, sabe? Eu acho que isso acontece bastante. Eu vejo principalmente assim no meu curso, que às vezes eu faço, são grupos diferentes de conversação, justamente para as pessoas se sentirem confortáveis em praticar, né? Então, no primeiro momento, você se acostuma com essas pessoas e vai praticando de acordo com o que você está estudando. E às vezes a gente faz grupos com todo mundo, que é justamente para todo mundo interagir, todos os níveis, todos os módulos diferentes, mas está todo mundo ali. E por quê? Para as pessoas que estão começando, saber que elas podem ter o mesmo resultado de quem está terminando. Legal, ter tipo uma inspiração, né? Exatamente. E, tipo assim, não sou eu falando, é a própria pessoa que teve essa experiência, que passou por todo o processo, falando, galera, faz, vai. E se precisar, eu tô aqui. Inclusive, eu tenho um aluno, vou dar um shout-out aqui pro Fábio, inclusive, que, cara, o Fábio é uma história muito engraçada, que quando ele começou o curso, pensa numa pessoa tímida. Na hora que ela vai dar ela fica toda vermelha. Português, não é nem inglês. Ficava todo vermelho. Eu lembro o dia que ele começou o curso. E aí ele foi foi se desenvolvendo e tal. O Fábio já ganhou bolsa de curso de fora. Já viajou para não sei quantos países e ele continua lá dentro justamente para fazer esse processo de mostrar, gente, se eu conseguir, todo mundo consegue. Que legal. Sabe? Então, nessa parte dessas pausas que você falou, eu não sei ao certo, talvez eu não tenha tido uma experiência suficiente para falar sobre isso, mas eu acho que quanto mais tem esse contato e mistura de pessoas que realmente passaram pelo processo. Então, assim, o lance de comunidade mesmo, sabe? Que nem quando a gente tá falando sobre produtor de conteúdo. Tipo assim, cara, eu sei que é osso começar, mas vai que vai dar certo. É exatamente a mesma coisa. Então, tipo, quando se une forças, eu acho que o olhar de todo mundo muda. Tanto de quem já passou pelo processo, quanto de quem tá começando. Porque é o que você falou, às vezes, da gente se sentir muito inferior, aquela coisa toda e tal, né? Cara, você vê que é possível. E, tipo, te dá esperança, sabe? Eu acho que isso é o mais importante também do processo de aprendizagem para qualquer assunto. Você vê que tem como. E tem como você caçar essa oportunidade, sabe? A coisa do pensar em inglês é meio que um jargão, certo? Entre aspas. Não, digo assim, se tornou um jargão. Sim. De alguma forma, né, galera? Tipo assim, tem que pensar em inglês, tal, não sei o quê. Tem gente que fala, não, isso não é um carro, é um car. It's a car, come on. Como é que é isso? Faz sentido, não faz? Qual é que é? Faz sentido pensar em inglês e chega um momento que a gente faz isso mesmo, mas não é um interruptor de luz que a gente fala, agora é inglês e agora é português. A gente não faz essa escolha, é meio que automática, assim, sabe? E muitas pessoas confundem com o fato de poder traduzir ou não. Então, se você traduz, você não pensa em inglês, né? Só que não tem nada a ver, são momentos diferentes. Quem está começando a estudar inglês vai traduzir. E essa pessoa não tem como pensar em inglês ainda, porque ela não tem experiência ainda com o idioma, ela não tem contato suficiente, ela não tem prática suficiente, principalmente prática, né? Exato. Não é só contato, tem que ter prática. Então, ela ainda não tem esse tempo. Então, no começo vai ser normal ela traduzir. Vai ser normal ela olhar para a camiseta e falar assim, o que está escrito? Tá? Aí ela vai buscar o sentido disso e o sentido disso. Ela não vai pensar no total, sim. né? Então, no começo é normal traduzir. Agora, sim, a gente vai desenvolvendo pensar em inglês, mas é justamente através dessa repetição e desse esforço de pensar, vou alterar a frase, vai dando cada vez um passo, vai desenvolvendo a curiosidade e tal. E quando você vê, é aquela teoria da cachoeira. Você já está passando ali e voltando e você nem tchum. Você faz o trajeto de olho fechado. E aí é o que acontece igual ontem, eu conheci um brasileiro que mora no Canadá há muito tempo. E às vezes ele ia falar umas palavras em português que ele não sabia como terminava. Então, ao invés de falar coloração, ele falava coloramento. Mas não é por mal. É porque ele vive 100%, né, em inglês, vive no Canadá, trabalha com pessoas de lá, então ele não está acostumado a falar esse termo em português. Então, é normal que ele se confunda, de tanto que ele está acostumado a usar o idioma. Então, assim, o pensar em inglês, ele existe, mas não é do dia para a noite. Não é para quem está começando. Você vai conseguir fazer isso em certo momento, dado o tempo e a prática, né? Que essa é a fórmula. Tempo, prática, constância é igual a inglês. E, tipo assim, é mais uma consequência do que uma escolha, Exato. Né? É totalmente uma consequência. Não é uma escolha.
Não é. Não é um processo consciente, Não. né? Não é. Isso que é o mais interessante. Sim. E eu, assim, eu falo por mim. Eu não, tipo assim, óbvio que eu tô falando em português, então eu estou consciente, mas eu tô muito mais focada no que eu estou falando do que como eu estou falando. Ou seja, o idioma que eu estou falando. O meu ponto, sempre quando eu vou falar alguma coisa aqui, eu penso qual que é o ponto final que eu tô indo. Onde que eu quero chegar com esse pensamento que eu tô. Eu não penso em como eu vou falar. Em inglês é exatamente a mesma coisa. Qual que é a resposta que eu vou dar? Eu não sei exatamente o trajeto que eu vou fazer, mas eu sei que eu vou falar. Sim. Você não vai pensar primeiro a frase em português para depois pensar em inglês. Né? Eu te responderia de acordo com o andamento da carruagem. Sim. Então, por causa que eu acho que é isso que eu digo que são coisas que a pessoa fica meio perdida, né? Então, pô, agora eu tenho que pensar em inglês. Mas não é assim, né? A gente não controla o que a gente pensa, né? Na verdade, eu queria deixar um outro recado para quem está assistindo aqui. Gente, eu acho que é muito importante ter um pouquinho de empatia com si próprio. Assim, eu comigo mesma, você com você. Para qualquer coisa que a gente for estudar mesmo. Porque a gente se coloca num lugar de muita comparação. E a gente acha que a gente tem que ser que nem a melhor pessoa daquele cenário. Isso. Agora. Rede social faz isso um pouco. E eu tento muito, assim, no meu trabalho, ser o mais realista e o mais, cara... realista possível mesmo em relação a isso. Porque eu acho que se todo mundo tiver um pouquinho mais de amor próprio nesse sentido, no estudo, cara, a gente é capaz de muita coisa. Muito mesmo. E, mais uma vez, essa parte de degradação, de pensar que eu sou ruim, que eu sou mal e que tal, isso não colabora com nada. Nada. Então, quanto mais a gente olha... Eu olho pra você, você tem um podcast. Cara, o que eu tenho que fazer com essa informação? Eu vou olhar pra você, eu vou tentar conectar com você, né? Se eu quiser ter um podcast. Vou tentar entender como é que você faz, qual que é a sua agenda, qual que é a sua programação. Eu vou estudar você para me inspirar em você, para ver o que dentro da minha realidade eu posso fazer. Então, é sempre pensar assim, cara, eu quero chegar lá, legal. Eu sei a minha iniciativa, eu sei por que eu estou fazendo isso aqui, bacana. Quem são as pessoas que seriam legais, assim, eu consumir para me inspirar? Vai para se inspirar. Se estiver te fazendo mal, cara, tira da frente. Tira da frente, tira. Porque isso vai... A probabilidade disso te influenciar para atividades e ações negativas, tomada de decisões negativas, é ainda maior. É verdade. Então, eu acho que a rede social fez isso. Ela começou a fazer com que as pessoas se comparem com experts, né? E aí você tem uma semana no que você tá fazendo, mas você tá se comparando com um expert. Aí, tipo, caramba. Você não tá pensando que ele fez aquilo a vida inteira, que ele é profissional naquilo, né? Não, e assim, eu gosto muito nessa parte de desenvolvimento pessoal, acho que como professora é meio inevitável você não pensar sobre comportamento humano e tudo mais, mas, assim, eu sempre procuro evoluir como pessoa, como profissional, como ser humano de forma geral, assim, e eu tô sempre, constantemente, assim, buscando alguma coisa nova para aprender, né? Então, assim, tive minha fase de plantas. Hoje minha casa é toda verde, cheia de planta. Vou desenvolver um pouco mais essa parte culinária. Cada final de semana eu tentava um negócio diferente. Eu também estou constantemente tentando aprender alguma coisa. E eu toda vez me coloco nesse lugar de quem não sabe o que está fazendo. Não sabe por onde ir, não sabe o que fazer. Justamente para, tipo assim, quem eu vou me inspirar? Quem que eu vou me inspirar? Se eu quero aprender um instrumento, cara, quem que eu vou me inspirar? Eu acho que a gente tem que olhar... Eu acho que eu tô falando muito, eu acho que a gente tem que... A minha intenção é dizer que eu faço muito isso alimenta a minha alma, no sentido de me fazer sentir bem e não me comparar. Porque com rede social é tipo... Pra gente se enfiar num buraco e, né, dar ruim... Mais uma ideia de inspiração do que de comparação, né? Total. Não, e é gostoso. Eu acho que quando você faz esse processo de se inspirar em alguém, você sente aquele calorzinho, sabe? Nossa, que legal, que gostoso. Dá pra fazer isso, sabe? Então, mas isso não é uma coisa... que eu acho que algumas pessoas não conseguem fazer isso, sabe?
Estamos aqui para entrar na mente das pessoas e fazer com que elas consigam. Por causa que você falou assim, eu gostei quando você trouxe esse elemento da coisa do trauma, né? E é legal a gente pensar um pouco nesses demônios, entre aspas, que aparecem no processo da aprendizagem, sabe? E um dos demônios é a inveja, talvez. Sim. Sabe? E, tipo... Porque, assim... Vamos supor, sei lá... Você vê o Kiko Loureiro tocando guitarra. Cara, qual a linha que separa a inspiração da inveja do lance de, tipo, nunca vou conseguir chegar nele? Tá. Eu sinto que é quando você vê a dificuldade do outro. Então, tipo assim, tá, ele é o que ele é. Mas o que ele fez? O que ele penou? Qual foi o preço que ele pagou pra isso? Sim. Então, tá vendo uma pessoa? Você pode se inspirar. Mas quanto que custa? Quanto que custa de tempo? Quanto que custa de dedicação? Quanto custa de dor de cabeça? Quanto, Isso. sabe? Então, eu acho que quanto mais a gente... Olha, eu falando a mesma frase de novo. Jesus, tem que parar com isso. Fica tranquila. Quanto mais você vê a parte humana da pessoa, mais realista você fica. Então, tá, ele não é um deus. Cara, o Kiko estudou para um caramba para fazer o que ele faz. Não, eu assistia quando eu era adolescente, ele já tinha videoaula dele com 18 anos, tipo... Nossa. Com 18 anos ele tocava já isso aí que ele toca, né? Não pra te desanimar. Não pra te desanimar. Mas pior que é verdade, né? Já dava pra entrar no Megadeth com 18 já. Mas aí eu acho que a gente entra num outro nível, que é você aprender alguma coisa e você se tornar excepcional no que você faz, né? Tipo assim, cara, quem é o Kiko Loureiro? Vai falando de música agora, mudando um pouco o assunto. Esse cara é um dos melhores guitarristas do mundo. E o que é melhor, né? Óbvio, é música. Mas quando a gente tá falando de parte técnica ou até mesmo de estilos, né? O tanto que ele é eclético, o tanto que ele toca, ele, faz qualquer gig. De MPB a heavy metal, bota o Kiko pra tocar, ele tá fazendo. Às vezes, eu não tenho intenção de alcançar o que o Kiko alcançou musicamente. Mas eu só quero tocar para fazer minha música. Então, eu não vou nem passar pelo mesmo processo que ele passou. Então, mas... Porque às vezes não é o meu objetivo. Essa reflexão é madura. Isso é maturidade. Entendeu? Tipo, você conseguir se sentir inspirado por ele, mas ao mesmo tempo você também se sentir motivado pelo teu som e o teu aprendizado. Sim. Sabe? Tem uma frase que é meio coaching, mas que faz sentido, que a galera fala assim, que a luta não é contra o outro, é contra o ontem. Que interessante. No sentido de você na tua própria evolução, sabe? E eu acho que é um pouco, né? E assim, a capacidade de se emocionar com aquilo que você faz, no sentido da arte, com a tua arte que você produz... Mesmo ela sendo diferente da arte desse expert, entendeu? Tipo, sei lá. Porque, assim, a música principalmente é uma coisa muito louca nesse sentido. Por causa que, vamos supor, tecnicamente, o Kiko Loureiro, ele é bom pra caraca, sabe? Mas ele tem menos adeptos, entre aspas. Tipo assim, a música dele chegou menos longe... do que a do B.B. King, por exemplo, vamos supor. Não sei se o B.B. King seria o exemplo, mas vamos supor. Pode ser. Tá. Talvez o B.B. King não seja tão virtuoso igual o Kiko Loureiro. Mas ele tem também uma parada que conecta com milhares de pessoas, sabe? Ou o Eric Clapton, que seja. Ou o próprio Slash, não sei, tipo... E tantos outros... Poderia falar, assim, né? O Kurt Cobain, talvez, que não é um guitarrista virtuoso. Nem um cantor virtuoso. Mas que, tipo, tem uma coisa que chega longe pra caramba também. Então, assim, é muito louco essa capacidade de você se emocionar também com o que você faz, de você acreditar.
entendendo que o que você faz é único. Eu acho que o processo te ensina muito sobre isso, né? De, tipo, de tanto você martelar o meu prego, cara, uma hora você tem que dar um sorrisinho, né? No sentido de, uma hora você tem que ficar satisfeito ou, pelo menos, contente momentaneamente com aquilo que você faz, sabe? Sim. Que é exatamente isso que você está falando. Mas eu acho que cada músico, ou enfim, cada artista vai ter um momento, vai ter uma voz e nenhuma história vai ser como a outra. E pensando na parte técnica ou não, na parte harmônica ou não, nacionalidade, estilo ou não, eu acho que cada história, putz, como que eu posso colocar em palavras? Tem uma beleza muito única da forma como cada coisa acontece e cada preço que cada um paga nesse sentido, sabe? Porque, por exemplo, hoje a gente consegue ver os artistas que estão hoje e a gente compartilha de várias das mesmas dificuldades. Mas a gente não compartilha das dificuldades dos músicos e artistas anteriores à nossa geração. E nem mesmo envolvendo vários aspectos também, não só em relação à geração, mas em relação à cultura, em relação à cor de pele. Tudo muda, né? Tudo muda. É muito diferente. Então, é maravilhoso ver tudo isso, ver que tem muita diferença, muita pluralidade, muitas variações, né? Tipo assim, a probabilidade das coisas acontecerem, sabe? Eu sempre fico pensando nisso, tanto que existe muita probabilidade para as coisas não darem certo e para as coisas darem certo também. E aí a gente entra em outro papo. Vamos ver, o que é dar certo, né? O que é dar certo? Então, que isso também é uma coisa que precisa de muita maturidade para refletir sobre isso. Porque eu acho que esse dar certo, ele tá meio que... Ele é transitório. Sabe? Ele tá sempre mudando esse lugar que você quer chegar. Tipo... Porque eu sempre pensei sobre isso, assim, né? Eu trabalhei uma vez pra um cara que era muito milionário e tal, não sei o que lá. Só que eu tenho uma visão de mundo um pouco pensando também numa ideia de impactar a humanidade, de tipo assim, do que você faz, talvez, por pessoas que estão sofrendo e não sei o que lá. Aí, por exemplo, esse cara, ele era muito bom empresário. E ele tinha muita grana. Mas ele não tinha absolutamente nenhuma carreira num sentido de, talvez, se preocupar com o sofrimento de pessoas. Tá. Sacou? E aí, vamos supor, você fala assim, pô, fulano é uma inspiração? Sim, mas você quer olhar em qual ótica? Sim. Sacou? Tipo, a gente tá falando do quê? A gente tá falando de ganhar dinheiro, a gente tá falando de ser um bom ser humano, porque, tipo, troca uma ideia com os funcionários dele. Da empresa dele, entendeu? Sim. Ele chegou longe, mas ele tem uma galera que tá sendo mal paga embaixo dele. E que tá meio que sofrendo, trabalhando pra ele. E aí, tipo assim, ele ainda continua, né, sendo uma inspiração do que a gente tá falando. Então, eu acho que é muito louco isso que você tá falando do dar certo. Porque do que a gente tá falando, sabe? Sim. E é isso, né? Eu acho que... como ser humano, cada um de nós tem frentes muito diferentes. Igual. Tô aqui... Você conheceu meu trabalho de inglês. Mas eu não sou só professora de inglês. Sim. Essa é uma parte de mim. Uma parte muito grande que eu amo, que eu tenho muita felicidade de poder trabalhar com isso, mas não é a única coisa que eu faço. Então, você conhecer as outras partes, né, as outras faces das pessoas, assim, de outras áreas, eu acho que contribui para você entender ainda mais quais são os seus próprios valores. No sentido de, tipo assim, igual você falou dessa pessoa que você trabalhou. Para você, ele é uma inspiração ou não? Não. Porque você conheceu outra face dele. Então, você sabe que, de acordo com seus valores, você não bate com isso. Né? Então, eu acho que quanto mais a gente tem essa experiência de refletir sobre as coisas que a gente passa, a gente entende mais quem que nós somos, né? E o que a gente concorda e o que a gente não concorda. O que a gente acha que vale a pena e o que não vale.
Até onde você vai e até onde você não vai. Não, isso daí é uma coisa legal, assim, saindo totalmente do tema, que é a ideia Tá bacana. de você gostar do trabalho do cara, ainda o cara sendo uma babaca, né? Mas pode ser que sim, não sei. Não sei se faz Não. o meu perfil disso não, mas... Então, você não? Você, que não. você separa isso? Eu acho que sim. Até num artista, músico? Por exemplo, você é daquela que parou de ouvir o Michael Jackson quando soube que ele se envolveu com criança? Acho que não, então. Porque tem essa, né? Mas eu acho que... Porque... você fez uma boa pergunta nesse caso. Porque, sei lá, eu acho que se fosse uma pessoa direta a mim, de relacionamento, tipo assim, pessoa do meu trabalho, algo do tipo, eu saberia colocar os meus limites com essa pessoa, sabe? Mas em relação a... Nesse caso, assim, é complicado. Sim. Por causa que... Na verdade, o Felipe Solari, que é um amigo meu que tem um podcast também, ele fala que a gente gostava mais dos nossos ídolos por causa que eles falavam menos. Né? E hoje em dia, você tem os caras pra caramba em podcast, dando entrevista. Antigamente, você tinha uma revista com uma entrevista com o cara, sabe? E eu acho que isso ajudava até na parte, assim, de colocar a pessoa num pedestal. Do mito, sim. Inalcançável e tal. Então, eu acho que todo mundo, quando, por exemplo, eu te vejo, você me vê, qualquer pessoa, você já vem com ideias na sua cabeça de quem é aquela pessoa. Porque várias coisas comunicam, né? O meu lado publicitário, da parte de comunicação e de signos. Você é publicitária, não? Sou. E a gente já interpreta, a gente já vem com várias coisas na nossa cabeça. Então, tipo assim, a cada coisa que a pessoa faz, o que cada pessoa faz ou deixa de fazer, você interpreta de uma forma. E você vai adicionando essas caixinhas dentro dessa pessoa, né? Dentro da sua cabeça. Então, tipo, na verdade, todos os artistas e, né, pessoas que a gente acompanhava antes, a gente tinha várias ideias do que elas eram, sem não fazer a menor ideia do que ela comia de café da manhã. Quanto menos informação, é mais fantasia, né? E esse processo do mito mesmo, né? Do cara, nossa, e tal. Agora que eles estão nos podcasts aí... Tá tudo aí. Tudo falando pra caramba aí. Aí realmente é complicado. Até porque é o que você falou, a pessoa é várias camadas, né? O tocar é uma, né, cara? O ser marido é outra. Total. Né? O ser filho. E até mesmo, tipo, a pessoa... Falando de músico, né? Voltando, porque não consigo não falar sobre isso também. Mas a pessoa com o instrumento dela e a forma com que ela se mostra pro público. Tipo, a pessoa pode ser extremamente técnica, um instrumentista incrível e agir meio, né, tipo assim, mais estrelinha. Ou ela pode fazer aquilo e ser mais sério, né? Tipo, dentro de ser artista... Tipo da persona? Tem várias camadas também dentro, né? De personalidade mesmo. Sim. Eu acho isso muito curioso também. Sim. Você acha que o artista ele é meio triste? Essa é uma pergunta muito boa. Eu não posso dizer por outras pessoas, mas assim, o que eu sinto. Porque, igual, eu toco, eu faço as minhas músicas, inclusive estou com um planejamento aí de poder gravá-las finalmente, depois de sei lá quantos anos compondo. Canta também, não? Eu toco guitarra e violão, então... Você também canta, não? Não, cantar eu não canto. Mas eu escrevo e penso na melodia, enfim, né? Mas pensando em mim, assim, eu acho que a arte faz com que você reflita mais sobre os seus pensamentos e sobre suas emoções. Então, eu não sei se é uma pessoa mais triste, mas talvez uma pessoa mais consciente da sua humanidade, não sei dizer assim. Mas, talvez mais profunda, de repente. Não sei. Não sei, eu acho que ela se dá mais espaço pra ficar marinando naquilo ali que ela tá sentindo. Não sei. E aí, mais uma vez, eu acho que depende de artista para artista. Não acho que seja uma regra, né? Não. Mas por mim, eu vejo dessa forma. Tipo, eu não sou uma pessoa mais triste. Mas talvez por eu ficar ali, tentando escrever uma letra, ou ficar tentando achar uma sequência de acorde que vai me causar uma emoção, talvez vai estar, tipo, colocando para fora uma coisa que talvez eu nem tenha falado, sabe? Então, eu chego a conclusões. Isso me faz mais feliz ou mais triste? Não sei, mas me faz bem, eu acho. Você quer fazer um trabalho com banda mesmo, com vocal, com, tipo...
Eu tive banda aqui em São Paulo. É? Por um tempo, a gente tocou no Autódromo de Interlagos, tocamos na 89, no Monsters of Rock, fizemos muitas coisas legais. Era o quê? Era como? Cover Cover, de Metallica, Iron Maiden. Só a menina, de Purple. não? Só a menina. Só a menina. Só a menina. E era bom demais. Só que assim, eu tinha 14 anos, né, na época. Mas a gente fez bastante coisa, era muito bom. Então, eu comecei a compor, na verdade, quando eu fiz meu primeiro acorde, assim, na guitarra, tipo, um lá. Aí eu fiquei lá tentando fazer melodias e tal. Então, tem muito tempo que eu penso nisso e gosto disso. E componho há muito tempo. Mas eu tenho feito, tipo, trabalhado nas minhas músicas sozinha, por enquanto. E vai ser uma mistura, tipo... Como eu gosto de vários estilos, e eu não faço isso com o objetivo de, tipo assim, eu quero ser uma artista reconhecida por isso, ou tal. Não, eu quero fazer a música que eu fiz, sabe? Não tem expectativa nem label, não tem rótulo, sabe? Tipo, eu tenho música que é blues, eu tenho música que é rock, eu tenho música que é instrumental, eu tenho música que é pop. Você diz de... Gênero. De gênero, tá. Tem de tudo e tem de todos os formatos. Então, assim, tem só violão, tem violão e voz, tem guitarra tem guitarra mais, entendeu? Tem tudo. Saquei. Você tá encarando mais como uma forma de expressão também, Sim. né? E eu tava conversando com uma amiga sobre isso há pouco tempo. Que eu fico muito feliz de poder fazer isso da forma que eu estou fazendo. De não ter... Tipo, eu não quero fazer isso pra vender. Uhum. Não é uma, tipo assim, eu quero estar na lista da Billboard. Tipo assim, não, eu quero fazer o que eu tô fazendo, do jeito que eu tô fazendo. E quem quiser interpretar, interpreta. Quem quiser ouvir, escuta. Ouve, sabe? Essa é a vibe. Não sei. Por quê? Não sei, né? Essa coisa muito humildona, né? Não tô muito humildona. Tá muito humildona esse Não tô. discurso, Não, né? sabe por quê? Porque... Do... Não, tô brincando, tô te zoando, só pra te cutucar, né? Porque, tipo, não, é porque, cara, se eu for te mostrar o que eu tô fazendo, não é uma coisa que, tipo, é pop, entendeu? E eu tô consciente disso. Saquei, entendi, tá. Eu não tô com a expectativa de, tipo assim, Saquei. Vão me descobrir. Entendi. Eu faço o que eu faço. Se você quiser escutar, eu vou ficar feliz se você gostar. Uhum. Sim, claro. Tipo assim, você tem a ideia de que é uma coisa mais alternativa, talvez? Talvez. Mas nem tô preocupada Porque eu acho que com você isso. quer que as pessoas escutem. Se a pessoa se identificar com aquilo, legal. Sim. Entendeu? Mas é uma questão de... Cara, eu não sei. Eu não sei explicar, mas é tipo assim... Essa é a minha música, eu passei por isso aqui. Você sente a mesma coisa que eu? Então vem. Mas eu acho que tem que ser isso, né? Sim. Na real, né? Eu entendi, você não tá colocando tantas expectativas na parada. Não. Mas alguma expectativa tem. Sim. Entendeu? Porque senão você não tinha motivação de fazer a parada. Sim. Mas assim, é engraçado. Eu quero poder escutar minha música. Ah, legal. No sentido de, tipo assim, eu quero acabar a minha música. Uhum. Porque eu tenho muita música e eu não acabo as músicas porque eu fico, tipo assim, eu quero... Que tem isso, né? Como eu compus muito com banda, eu sinto a necessidade de colaboração de outras pessoas. Uhum. Então, eu acho que o que eu faço é legal, mas se eu fizesse com outras pessoas, seria melhor, ia dar pra explorar mais, ia dar pra tirar melhor. Sei. A tua ideia é fazer uma coisa com várias pessoas diferentes? Eu acho que vai acabar sendo. Por ser estilos, por ser vibes diferentes, assim, estilos diferentes, sabe? Saquei. E eu até... Tipo aquele disco do Slash? Qual disco? Aquele que tem uma caveira na frente, que é dele solo. O primeiro solo dele? Eu não lembro agora o nome, não é World on Fire. Que World on Fire é o que a segundo. Ferg canta, que canta o Adam do Maroon 5. Sim, não, mas aí entra, tipo, outros instrumentistas. Também não é só, tipo, vocalistas diferentes. Por exemplo, Vanessa Moreno, maravilhosa. Se vocês animal não demais. conhecem o trabalho dela, gente, vai ouvir essa mulher, pelo amor de Deus. Muito boa. Então, tem uma música lá que eu falo, nossa, se ela cantar essa música aqui, ia ser legal. Ou até mesmo uma música lá que eu falei, nossa, se fosse Ana Vitória, Legal. ia ser legal. Se fosse, sabe? Então, tipo, são pessoas, estilos diferentes. Eu tenho música em português, mas a maioria das minhas músicas são em inglês. E essa teve outra coisa também em relação à música, porque como o meu caminhar com a música e com o inglês sempre andou muito, tipo assim, misturado, eu sempre compus em inglês. Legal. Desde o começo. Então, tipo assim, como eu estudava inglês também, era compondo as minhas músicas. Então, é engraçado, porque, não comete erro, então tá. Eu tenho foto das minhas primeiras composições em inglês,
que era o inglês que eu tinha. Aí eu revisitei essas músicas e arrumei. Agora já, né, tipo, em relação à pronúncia, às vezes era uma palavra que eu pronunciava de um jeito pra rimar com a outra, mas tava errado. Então aí eu fui corrigindo isso também. E já tem umas músicas suas em algum lugar, assim? Não tem. Não. Vai ter. Caramba, tem que ter, pô. Vai ter. Como que, por exemplo, pra quem quiser estudar inglês com música, como que é o jeito que tem que fazer? Tem um jeito, uma fórmulazinha? Tem coisas que você pode levar em consideração. Então, assim, pra quem tá começando, eu indico músicas que sejam mais lentas. Porque dá tempo de você processar o que você ouve, as pessoas vão falar mais devagar e vai ter a ênfase no lugar certo, aquela coisa. Então, você consegue... Tem umas músicas que é meio impossível de entender, né, cara? Escutar um Eminem aí, você não sabe nem onde começa nem onde termina, né? Mas eu acho que, pra quem tá começando, principalmente música mais lenta, assim, e tal... e músicas que você goste. Não adianta nada falar que, ó, vai escutar, sei lá, um Elton John se não é sua praia. Acho difícil. Alguém não gostar, mas vai que, né? Então, assim, pensa nas bandas que você mais gosta. Tem alguma baladinha, uma coisa mais de boa? Começa por essa música. E aí, o que eu sempre fiz, eu vou por estrofe. Então, eu pego um conjunto de 4 linhas, né? Eu escuto a música várias vezes, e depois eu vou linha por linha. Estrofe por estrofe. Eu identifico as palavras que eu conheço. Então, o que é que eu conheço? Tá. Aí eu vou tentar... Só ouvindo, ainda não olhando a letra, ou já olhando a letra. Já olhando a letra. Que é pra você associar o que você escuta com o que você lê. Tá. Né? O que eu conheço? O que eu não conheço? Aí você vai tentando criar esse significado, esse sentido através das coisas que você está lendo. E aí depois, se você não conhece, você olha a tradução, o que seja. Saquei. O que for. Aí... E você começa a cantar, mas só aquele trecho ainda. Você não vai pro próximo. Você fica malhando em cima daquela estrofe, daquelas 4 linhas. Sim. E fica voltando, e fica voltando, e fica voltando. Pegando a pronúncia. Pegando a pronúncia, cantando, curtindo, tal. Deu? Próximo. Então, quer ver, ó? Tem uma música... Olha o desafio. Fazer umas coisas, né? Eu só não posso pôr que senão cai, né? Eu acho. The Calling, vamos colocar. Por exemplo, The Calling, Every Will Go, certo? Vou colocar só um pouquinho pra quem não sabe, essa daqui, ó. Quem não sabe é essa, ó. Deixa eu passar um pouquinho. Aí já começa a chorar, pega o isqueiro. Beleza. Aí, por exemplo... colocar a letra. O refrão, ele fala a Fi Code. Eu jamais conseguiria saber que ele fala isso só escutando, sabe? Eu só fiquei sabendo por causa da letra mesmo. Exato. Porque, tipo assim, eu achava que ele falava, qualquer uma outra coisa, assim, cara. Então, quando junta essas expressões... é bem difícil, né? Porque eu acho que ele fala if I could, then I would. If I could, then I would. Difícil, né? Tipo, pra um inglês mais de boa, né? Sim. E uma coisa que acontece muito no inglês normal, assim, de pessoas conversando, música, série, filme, é o connected speech. E connected speech é quando você junta a pronúncia das palavras. Então, tipo assim, o que é uma palavra? Uma junção de letras que vai ter uma sequência de sons. Aí você entende aquilo. Só que quando você soma uma palavra na outra, você não necessariamente vai ter exatamente a mesma pronúncia. Você pode ter junção de sons, você pode ter sons que dropam, que caem, que não são falados, e sons adicionados. Que não existem e que você adiciona. Por quê? Porque você está juntando uma palavra na outra. Então, é como se fosse um tobogã. Você está saindo de uma palavra e está entrando na outra. Esse tobogã não existe, mas você tem que criar ele para juntar as palavras. Porque, por exemplo, nessa ideia do if I could é meio que se eu pudesse, não é? If I could, se eu pudesse. Mas isso é bem usado? Sim. Dessa forma? Total. Então, é para colocar qualquer possibilidade. Well, if I could, I would travel to Europe. Se eu pudesse, eu iria viajar para a Europa. E o then I would? Then I would, eu iria. Então, se eu pudesse, eu iria. Então, é de... Quando você vai colocar essa questão de possibilidade. If. Se. Então, é uma... Eu esqueci a palavra agora, gente. Mas é uma... Futuro? Uma possibilidade de pensar no que poderia haver de acontecer. Então, if I had money.
if I could travel, if I could have a job, if I could marry you, if I could, é uma possibilidade. Então, se eu pudesse fazer isso, then, então, eu iria fazer isso. So, if I could travel to Europe, I would. Se eu pudesse viajar para a Europa, E aí ele fala, I will go, só que ele fala, né? Ele junta também, né? Wherever we will go. Tipo, meio que as duas juntas, né? Wherever you go. Né? Então, tipo... E por isso, assim, não é tão simples, né? Não. É porque quando a gente escuta a música parece muito fácil, É, né? que seria uma coisa meio que... Eu iria onde você estiver. Exato. Né? Eu iria onde você fosse. E aí tem a coisa de, no português, a gente já não falar tanto isso, né? Porque assim, primeiro ele tá falando se eu pudesse. E aí, se eu pudesse, eu iria pra onde você fosse. Tipo, no português, talvez a gente não falaria o se eu pudesse, e depois o eu iria, e depois o sabe? Talvez a gente pensaria em ia. Ah, se eu pudesse, eu ia lá. Ou se eu tivesse como, eu ia lá. Iria. Então, mas é louco isso, é bem interessante. Então, a ideia é essa, você vai estudando e vai pegando, né? Eu sugiro, assim, se você é uma pessoa que ama música, cara, aproveita e aprende inglês através de música. Eu aprendi muito inglês através de música, que nem videogame. Quem joga videogame? Sim. Cara, você tem um curso ali na sua frente, no seu tempo de lazer. Videogame é tudo de bom. Você joga videogame? Hoje eu jogo menos. Que Já você joguei. jogava? Cara, eu sou da época do PlayStation 1, assim, né? Eu também não jogo hoje em dia, mas assim, jogava muito. Sou da época do Drive, do GTA, GTA é a minha vida. GTA foi escola. Só que assim, o problema é, né? Qual que é o vocabulário que você aprende nesse jogo, não, né? Aí é baixo. Mas GTA, Uncharted, Call of Duty, eu jogava todos esses jogos. Amava tudo e aprendi muito inglês com isso. Porque você precisa do diálogo para passar para a próxima fase. Sim. Então, assim, se você der atenção pro que você consome, você transforma tudo isso em coisas ativas, conhecimento ativo. Não é uma coisa só que você usa no joguinho e acabou, já era. Não, você aprende. Eu conheço muitas pessoas que alcançaram fluência no inglês através de videogame. Professores que trabalharam comigo na universidade. Videogame. Caramba. Porque é a forma que você aproveita o material que você tem contato. Seria um aprendizado meio... Tipo assim, que você não vê que você tá aprendendo? Sim, porque envolve paixão. Envolve gosto, envolve algo que você adora. Você nem sente. Por que você está se divertindo? Porque você presta atenção, você está ali com seus amigos online, vocês estão tentando descobrir. Tem muitas coisas envolvidas, mas uma coisa é fato. Quanto mais emoção você traz para o seu processo de aprendizagem, melhor é para você. Mas emoções boas. Uma vez eu vi um cara... Eu gosto bastante de teologia também. E eu vi um cara que ele ensinava inglês com a Bíblia. E, tipo assim, cara, deu pra ver que era um método, tipo, muito eficaz, assim, sabe? Porque é isso daí que você falou. O cara pega uma coisa que já é meio que importante pra pessoa, né? E já tá no universo simbólico dela e transforma aquilo ali. Então, tipo assim, era muito eficaz o método do cara, sabe? Porque, tipo, a pessoa já meio que conhecia aquela passagem bíblica. Já conhece a história por trás. Então e isso ajuda o contexto, né? Total. É a mesma coisa quando, assim, se você gosta de Harry Potter e você já assistiu e tal, vai assistir em inglês. Você já sabe quais são os nomes dos personagens, o drama por trás. Então, isso não é novidade. É menos uma informação para você associar. Na verdade, o seu cérebro vai facilitar o caminho para você, tipo assim, identificar aquilo que você já conhece. Vale a pena eu assistir se eu não estiver entendendo nada? Não. É a mesma coisa de trazer alguém aqui pra tipo, falar não vou japonês. aprender por osmose. Vou falar, legal, não sei o que eu tô fazendo aqui. Não vou aprender por osmose. Não, é que nem aquele episódio de Dexter... Omelette de fromage. Você já viu isso? Não. O Dexter fala que ele quer aprender inglês. E aí ele vai dormir, porque ele ouviu falar que se você ficar escutando enquanto você Depois eu vou perguntar sobre isso, do aprendizado dormindo lá. Nossa senhora! Enquanto você dorme, você alcança, né, a fluência no francês. Escutando os áudiozinhos ali, as coisas. É uma fita que ele bota no radinho. Aí isso tem no YouTube, mano, um monte. Então, ele bota essa fita no radinho, só que a fita trava. No Omelette de fromage. Que eu acho que é omelete de queijo, né? Omelete de fromage.
E aí, quando ele acorda, ele só fala omelete de fromage, omelete de fromage, omelete de fromage. E é isso. Então, tipo assim, não dá pra aprender dormindo. Você acredita que é possível aprender alguma coisa dormindo? Eu acho que você aprende a descansar. Eu acho que você aprende que é muito importante para o seu corpo ter esses momentos de sono, que o seu corpo funciona muito enquanto Porque você tá dormindo. tem um monte de áudio, cara, no YouTube de aprender inglês dormindo. É tipo assim, não é que tem 10 mil, assim, tipo... Mas sabe o que é isso? Visualização. É. É isso. Eu acho que é porque o seu inconsciente trabalha muito melhor que o seu consciente. Você acha? Não, mas não vem com graça não, tio. Pera aí. Olha, não, A mas- ideia, a teoria é essa. A teoria é essa. Só que assim, e aí? Alguém Só Tipo assim, a gente precisava de uma coisa mais concreta, no sentido assim, de um cara que escutou esse áudio dormindo 1 ano e tipo Olha, assim, mano, tô falando, entendeu? a minha... Tem que estudar, né? Isso. Eu acho que a minha opinião é o seguinte: o nosso cérebro processa muitas coisas ao longo do dia. Eu não sei exatamente qual que é o número, mas assim, o que a gente consome em um dia, pessoas de alguns anos atrás não consumiam em 1 ano. A gente veio em um dia. Então, assim, o tanto de coisa que nós temos acesso e o tanto de coisa que nós temos que processar, o cérebro vai dar uma pirada. Sim. Então, assim, existe o momento do sono e cada parte do nosso corpo vai fazer uma coisa enquanto a gente está no sono, justamente porque a gente precisa disso Sim. para estar pronto para o próximo dia. Então, assim, não sou especialista no assunto. Eu também não. Não sei se, enquanto você dorme, isso tem alguma eficácia mais. Eu nunca fiz isso. Eu, nesse momento, não li nada sobre isso e eu entendo que a gente não pode achar que a gente é uma máquina. Porque a gente é uma máquina, mas uma máquina, assim, muito biológica e muito humana. Então, imagina, se você estuda, meia hora por dia. Você trabalha, você faz as suas coisas, tem os seus relacionamentos, todas as suas faces. Chega na hora de dormir, a gente tem que descansar. Não dá pra, né? Porque eu fico pensando assim, cara, se com tanto de coisa que a gente tem na cabeça pra pensar, a gente às vezes não consegue dormir. Você já chegou a ter um dia que você tá pensando em tanta coisa que você não consegue dormir? Muitas Imagina vezes. se você colocar um áudio em inglês pra você ouvir. É, Você acha que vai ser proveitoso? sim, sim. Eu acho que pra mim vai adicionar ansiedade Então, e vai, trazer outras coisas. Então, assim... assim, não desprezando, lógico, a teoria, né? A ideia do inconsciente. Eu queria ter um pouco mais de conhecimento de psicanálise pra falar sobre isso. Seria interessante. Mas eu acho que mesmo assim não tem sentido perante a psicanálise. Eu acho que o fato de você estar dormindo não quer dizer que o conteúdo acessa o seu inconsciente. Porque eu acho que o inconsciente é produzido pela própria mente. Então, tipo assim, não é porque o sono é um produto do inconsciente que quer dizer que enquanto eu tô dormindo, o que eu ouço vai pro inconsciente. Eu acho que tá em 2 lugares diferentes, né? Mas eu acho que isso vem de uma ideia meio preguiçosa. Eu ia falar exatamente... Eu só tava esperando você concluir. Mas aí você tem que ter tipo, por exemplo, quando você sonha. Quando às vezes você tem um sonho muito absurdo com uma coisa que você nunca viveu. Sim. Outro dia você lembra. Isso é seu inconsciente trabalhando. Então, só que isso daí que eu tô te falando. O que a gente precisava de um conhecimento de psicanálise aqui no caso é pra entender se o que você tá escutando vai pro seu inconsciente. Porque não quer dizer que porque você tá sonhando, tudo que acontece com você dormindo vai pro seu inconsciente. Porque o seu inconsciente não é produto da tua experiência externa. O teu inconsciente é a elaboração da tua mente. Então, por exemplo, vamos supor, tua mãe tá dormindo. Chega no ouvido dela e fala assim, palhaço te matando. Não quer dizer que ela vai sonhar com isso, sacou? Eu não sei se a via de entrada do inconsciente é a audição. Então, mas, Ou se é o que já foi produzido durante o dia. Eu acho que tá mais porque é Eu acho produzido também. durante o dia. Já aconteceu tipo assim, várias- o nosso corpo, ele é meio que um transmissor vivo. Sim. Nosso corpo, a gente capta pelo tato, pelo olfato, pelo paladar, pelo Audição? audição, por tudo. A Certo. gente capta muita coisa o tempo inteiro. A Certo. gente capta muita coisa o tempo inteiro. Seu cérebro não consegue processar tudo. Provavelmente você já sonhou com uma pessoa que você não conhece, Certo. certo? Sim. Você não conhece a pessoa, você nunca viu. O seu cérebro, os seus olhos viram. É o AI do seu cérebro produzindo uma imagem, a partir de imagens que você já viu Aí, anteriormente. Você já viu, só que você não percebeu. Nada escapa do seu cérebro. Nada.
Sim. Nada escapa. Você tá vendo 1 bilhão de coisas. Seu cérebro captou tudo isso. Só que você tá focado numa parada só. Então, só Entendeu? que aí Só que... aí, pra mim, se seu ouvido tá captando alguma coisa, seu cérebro de alguma forma vai captar também. Porque nada escapa dele. Só que não é tudo que o seu cérebro se relaciona que ele aprende. Sacou? Então, mas é o que ele capta. Se você, por exemplo, você pode nunca ter comido alguma coisa. Aí você sabe o gosto daquilo, você sabe que é ruim. Você já comeu bosta? Você sabe que é ruim. Entendeu? Mas não, mano, tipo assim, o que eu tô dizendo é assim, captou de alguma forma. mas o processo de aprendizado não é só o processo de exposição ao tema. Ele é também o processo de compreensão do tema. Então, mas... Eu posso colocar... Mas aí, por exemplo, estudo é uma parada que você faz durante muito tempo pra você ter uma perfeição naquilo. Isso. Se você dorme, se você tá usando ali 8 horas do seu subconsciente trabalhando pra manter seu corpo vivo. Porque seu corpo trabalha 24 horas por dia. Sim. Não importa se você tá dormindo ou acordado. Sim. Seu subconsciente tá trabalhando ali 8 horas. Certo. E você tá captando uma coisa durante 8 horas e você faz isso durante algum tempo, você em algum momento vai falar, pô, mas isso aí eu já sei. Mas aí Você é não o que ele consegue tava captar. falando. Só que você tá só ouvindo, mano. Você não tá colocando em prática. Então, mas seu corpo, se você tá no seu subconsciente, de alguma maneira você aprende. Não, ó, vamos supor. Vamos supor que Mas, eu... enfim. Vamos supor que eu fale pra ti assim... Vamos supor que eu coloque você pra ouvir aulas de como tocar guitarra. Mano, você não vai acordar sabendo tocar guitarra, velho. Não tem Então, como. mas- Porque então. você não fez o processo prático do aprendizado. É que tem várias coisas envolvidas, né? Você Quando entendeu? a gente tá falando, por exemplo, se fosse um instrumento, tipo, É que nem igual a tipo de guitarra. carro. Que nem o quê? Que nem, por exemplo, você tem aula prática e você tem aula teórica, certo? Certo. A aula teórica, basicamente, é a coisa mais fácil. Entendeu? Você tá fazendo a teoria ali, você sabe como que é, mas você fez na prática. Mas não dá pra você ser um corredor de Fórmula 1 só com a teoria. Entendeu? Entendeu? Aí você sabe a teoria na sua mente. Você não sabe, mano. Por causa que é isso que eu tô te falando. O teu cérebro, ele não... Ele tá ligado... O seu ouvido tá ligado. Mas a tua capacidade de compreensão não tá. O teu cérebro não tá pegando aquele conteúdo e associando com o que ele sabe, pegando o sentido, fazendo não sei o que lá e fazendo isso transformar em informação. Entendeu? Você pode ouvir horas sobre psicanálise. Se você não conseguir pegar aquilo ali, associar com o que você sabe, fazer conexões, isso não se transforma em aprendizado. Eu acho que tem duas coisas principais. O cérebro, quando a gente vai dormir, ele processa aquilo que aconteceu ao longo do dia. Sim. Tanto é que tem várias pessoas que falam que é muito bom você tirar um napzinho, né, uma soneca, depois que você estuda. Sim. Porque, beleza, Porque daí ele vai você pegar aquele processa conteúdo e isso. E aí, sim, tipo, fazer as conexões necessárias como se fosse uma concretização. Você faz um resumo daquilo que você aprendeu, né? É como se você fosse fazer um resumo no seu caderno e fazer atividades em cima daquilo. Beleza, show. Mas eu não sei qual que é a eficácia de você escutar inglês enquanto você dorme. Porque eu fico pensando assim, quando a gente assiste uma TV, por exemplo, e dorme, eu não sei da notícia que passou enquanto eu estava dormindo. Sim. Então, tipo assim, como é que... É isso que eu tô falando. Então, O seu ouvido poderia até estar ligado ali, ele tá aberto. Sim, Só que a tua capacidade de compreensão não tá. exato. Então, tipo assim, igual você falou, eu não sou especialista nisso, mas na minha própria experiência, isso... Eu já testei, isso não funciona. Não, na minha cabeça deriva, vou ser preconceituoso, essa ideia deriva da preguiça. É isso que eu ia falar, na verdade. No sentido de, tipo assim, mano, vou aprender uma coisa dormindo. É tipo assim, você pega o maior absurdo, entre aspas, e tipo assim, mano, será que dá pra eu aprender a parada numa hora que eu não tô fazendo nada? E, entendeu? Mas beleza, igual, tem muita gente que é da via mais da espiritualidade, lei da atração, essas paradas, e põe áudios pra dormir que falam coisas positivas, tipo assim, né? Eu também não sei qual que é a ideia, a eficácia que isso vai ter de alguma forma, entendeu? Eu também não sei, mas eu fico pensando assim que existem muitas formas e muitas formas, muitas técnicas para você usar, para você aprender as coisas de forma prática, e você consome a teoria, e você bota em prática e tudo mais. E é mais uma opção, né? Isso aparece como mais uma opção. Legal. Quer testar?
testa. Veja se funciona para você. Se aparecer estudo sobre isso, você convide uma pessoa para vir falar sobre isso aqui, pelo amor de Deus, Né? que agora todo mundo tá querendo Aprendizado saber. dormindo. Que todo mundo... Inclusive, eu vou te indicar nomes sobre isso, que eu sei gente que pode falar sobre Tá. isso. Mas, eu acho que a gente tem que ser o mais realista possível. O que você controla? Das suas atividades diárias, o que você controla? Você pode guiar o seu cérebro nesse momento. Então, tipo assim, você sabe que você tem dificuldade de concentração? O que tira a sua concentração? Tira isso da sua frente. Você sabe o melhor momento do dia que você é mais ativo? Tem gente que são as corujas, tem a galera que, né, passarinho que acorda cedo. Onde você funciona melhor? Tira proveito desses momentos. O que é real, o que é prático, o que você sabe que funciona para você, usa isso. Agora, o que for aparecendo ao longo do caminho, você pode testar, ver se funciona, mas eu acho que não é válido depositar todas as suas fichas nisso. Porque eu acho que até quando a gente decide estudar, se dedicar a alguma coisa, acontecem vários empecilhos que fazem com que a gente não consiga manter aquela rotina certinha. Mas se você tem a intenção de sempre buscar e voltar e colocar em prática, vai indo caminhando e você vai evoluir. Que nem tem a teoria do 1%, que o seu conhecimento ele não é uma somatória. Igual eu acabei... Estou usando o mesmo exemplo para a gente ver o tanto de coisa que dá para tirar, né? I like to read books. Dessa frase aqui, igual eu falei, você trabalha as 4 habilidades, você vai trabalhar vocabulário, você vai trabalhar gramática. Mas isso aqui não é soma, é multiplicação. Então, a próxima vez que você escutar qualquer uma das palavras dessa frase, de tanto que eu já repeti aqui no podcast, e você pode fazer esse exercício em casa também, você já vai pensar em outros caminhos. O que você faz com um livro? Lê. Lê. O que mais? Leva, sei lá. Leva, o que mais? Compra, vende. Compra, vende, o que mais? Escreve. Escreve, rabisca, rasga, sim. molha. Você pode já criar frases com isso. Então, assim, e você fazendo isso, trabalhando nesse vocabulário, você está multiplicando. Você pode criar muito mais frases através disso. Então, quando você estuda, é 1% que vai se potencializando. Então, não é 1 mais 1 mais 1. É tipo 1, a potência, e assim você vai ter tipo como se fosse um juros do seu conhecimento. E isso é através da constância. Então, assim, é muito mais fácil eu aplicar isso, pensar nisso, pensar que eu sou capaz de aprender alguma coisa e dedicar diariamente a alguma... Por mais que seja 30 minutos. Tem que dedicar desde diário, né, Camille? Diário, Porque eu acho que o que é mais realista para todo mundo, dieta, né? Que dieta não é para ser, né, tipo, a limitação de coisa que você vai comer. É se educar a comer o que você precisa de acordo com as suas necessidades, né? Então, eu tenho pensado uma coisa, assim, que tá norteando minha vida nas 2 últimas semanas. Que eu entrei num processo agora de dieta, de treino. Você viu lá? Boa. Tô postando umas coisas e tal. Assim, cara, a frase da minha vida, o mantra agora é o seguinte. Uma estratégia ruim, porém, feita todos os dias, ela tem resultado. Muitas vezes o problema não é o método, o problema é não fazer todo dia. Então, tipo, uma vez eu vi um nutricionista que perguntaram pra ele sobre uma dieta. Qual dieta é melhor? Falou, que você for seguir. Por isso que tem muitos nutricionistas que falam sobre isso, assim, né? Que às vezes você sai restringindo um monte de coisa, a pessoa gera até uma compulsão maior em cima, né? Sim. De não poder comer nem um pouquinho, ou enfim. Porque é igual você falou, se a pessoa pegar uma música todo dia, vai ter um avanço no inglês, né? Claro. E outra, nem digo uma música por dia, eu digo uma música por semana. Pra ser realista, entendeu? Pô, tem gente que trabalha, tem gente que tem que cuidar de filho, de mãe, tem que pegar não sei quantas condições para ir pro trabalho, estuda e trabalha, tem 2 trabalhos, e faz um bico ainda de final de semana para ter mais recurso. Essa pessoa vai conseguir estudar uma música por semana? Uma música por dia? Não. Mas uma música por semana? Mais realista. Eu acho que você poderia fazer um produto ensinando a estudar inglês com o ChatGPT. Eu vou fazer uma aula sobre isso. Acho que seria legal. Já tá pronta, na verdade. Só gravar. Faz sentido. Porque, cara... E essa é uma outra coisa também. Não faz uma aula, faz um mini curso, cara. Pode ser. Aí, ó. Fiquem esperando, então. Você vai pegar mais gente. Por causa que tem muita gente que quer saber especificamente sobre isso, sabe? E tem que saber, é uma ferramenta, né? Não vai te dar, assim... Não é... Eu já, uso muito o ChatGPT. É uma ferramenta excelente, mas é uma ferramenta, né? Então, se você não souber usar, nada adianta. Então, é tipo um bisturi. O que eu faço com isso? Isso. Nada. Então, mas o que eu ia falar... eu ia falar outra coisa agora.
De responder as suas perguntas. Muita gente também não evolui no inglês por não responder as suas próprias perguntas. Então, assim, você sabe qual que é a sua dúvida, mas você não pesquisa. Então, tipo assim, como é que eu vou usar o could? Como é que eu vou usar o if? Que nem você me mostrou da música. Né? Eu estou usando só o exemplo que a gente usou na conversa aqui hoje. Mas, às vezes, a pessoa está estudando inglês e ela se depara com uma coisa que ela não responde. Ela fica com aquilo ali pairando, de eu não sei. Eu não sei. E ela vai carregando esse eu não sei, ao invés de ir e responder a dúvida dela, que às vezes é uma coisa muito simples. Então, assim, não que entra no caso de pesquisa, de preguiça, né? Não é uma questão de preguiça. É a forma com que a gente foi ensinado a estudar. Entende? Então, é aquele negócio, tipo assim, você chega na aula, a professora te ensina o que você tem que aprender. Só que essa é uma forma de ensinar. Tem faculdade aqui no Brasil que você tem que chegar na aula sabendo tudo. Sim. E você vai pra prática. Mestrado é assim. Eu já fiz como aluno ouvinte e é completamente diferente, cara. Muito diferente. Muito diferente. Inclusive, nas aulas de conversação, eu tenho feito exatamente isso. Eu falo para os alunos, olha, o tema vai ser esse. Pesquisem. Eu sempre mando uma referência, tipo assim, um vídeo ou uma pessoa especialista falando sobre, principalmente o segundo grupo, que é 100% em inglês. Falo, olha, galera, a gente vai falar sobre bebidas. Olha só o nível, tá? Quando a gente fala de fluência no inglês, o que a gente discute nas minhas aulas? A gente estava discutindo como é que as bebidas que nós tomamos são correspondentes à nossa cultura. Legal. E que muda dentro do nosso próprio país. Então, a gente discutiu do chimarrão, chá, café, tudo. Cerveja, sim. Do Brasil. A gente estava discutindo sobre o tema 100% da nossa cultura em inglês. Mas na hora que você for conversar com um gringo sobre qualquer outra coisa, você vai usar essas ferramentas, né? Então, assim, é exatamente isso, da questão do preparo. Você chega para a aula com um preparo, e são temas bem diferentes, então a gente falou sobre isso, mas a gente também já falou sobre planejamento. É sempre uma questão, assim, papos aleatórios, mas que também são práticos, sabe? Então, por exemplo, nas aulas de dezembro, das aulas de conversação, é sempre sobre planejamento para 2024 agora. Então, como criar hábito, essas coisas, mas em inglês. E discutindo com os alunos o que eles fazem, como que eles desenvolvem novas habilidades e tal. Enfim, mas entra naquele papo que a gente estava falando, de tipo assim, tem que ser prático, né? Não adianta. Muito legal isso. Deixa eu te falar. Coloca o GC da Canimbal aí pra mim, que eu quero te mostrar um negócio aqui. Tem um parceiro nosso, Canimbal, que é de produtos fit, de suplemento e tudo mais. E eles têm esse daqui que é um doce fit. E é totalmente sem açúcar e ainda tem 10 gramas de proteína. Hein? Olha lá. Cara, Bora proteína marambar. pra caraca. E eu queria que você experimentasse, você me falasse o que você acha do sabor. Opa. Pra galera ver aqui. Obrigada. Ó, bonito, hein? Vamos ver. Eu sou crítica de barrinha de God's proteína, Wafer. hein? Eu tomo whey e o escambau, hein? Aí, ó. Ó. Ó, gostei. Parece, né, bem apetitoso. Não é? Vamos ver. Bom, não é? Bem gostoso. Pra galera que curte um doce assim, né, e tudo mais, cara. E ainda sem açúcar aqui. Não, tipo assim, parece que é lotado de açúcar. Não é, cara? É não bem dá. docinho, é bem docinho. Sim. Mas é muito gostoso. E também não tem aquele gosto meio esquisito de whey ou de proteína. É, exato. Que Vou tem botar uns, essa tem pra uns cá. que tem aquele gostão de whey, né? Uhum. Aprovado. Aí, pessoal. Tá aprovado aí. Depois entram lá. O Instagram deles é canibal.inc. Beleza? Camila, a gente tá chegando no final aqui. Estamos não. Antes de eu te fazer eu faço uma pergunta padrão sempre pra encerrar o podcast. Mas antes disso, eu vou te fazer uma outra. Que é o que tem de aplicativo e de coisas assim que ajuda no estudo de inglês, assim, que você recomenda? Tem bastante coisa legal? Tudo. Toda ferramenta é ferramenta. Como que você vai usar? Qualquer uma. Posso falar qualquer nome de aplicativo, esse que você está pensando, inclusive. Como é que você usa? Então, não é só sobre o aplicativo. Não é só sobre o ChatGPT. Não é só sobre a série que você assiste. Não é só sobre o professor do YouTube que você consome. O que você faz com aquilo? Que tem um limite. Eu tenho como te ajudar até aqui.
Eu tenho como te passar a informação da forma que eu acho que você pode aprender mais fácil. Eu já tive aí, eu sei como é que é. Eu sei que esse caminho aqui funcionou muito bem para mim. Eu testei vários. Os aplicativos ensinam de várias formas diferentes também. O que você vai fazer com isso? Então, volta naquele papo de saber estudar. Inclusive, eu bato muito nessa tecla, dessa parte de comportamento, porque a gente tem que refletir sobre o que a gente faz e como a gente investe ou perde o nosso tempo, né? Então, como? Como que você usa? Você usa esse aplicativo, faz um monte de blim, 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 você ganha pontos e passa para a próxima fase? Legal. Quando você coloca o celular na sua bolsa, o que você lembra? E o quanto que isso é útil na sua realidade. Isso é uma outra coisa também. Que tem muitos aplicativos bons, só que eles acabam trabalhando, por querer trabalhar talvez numa questão de gramática, o tema não é tão útil. Então não adianta falar que eu vejo uma baleia azul. Se é importante que eu... Você não vai usar isso nunca, que eu não vou né? usar, a não ser que eu for viajar, sabe? Mas assim, a gente tem que pensar no inglês mais realista. Então, tipo assim, eu vejo o copo, eu vejo a caixa, eu vejo o fone, eu vejo o celular, eu vejo isso, eu vejo aquilo. Isso é uma coisa que eu também sempre falo. Cara, veja ao seu redor. Você tem que identificar e você tem que saber a pronúncia, o nome das coisas que você vê. Você tem que saber o nome das coisas. Pesquisa, não tenha medo de pesquisar. Eu acho que essa é uma mensagem muito importante de querer, sabe assim, de incentivar as pessoas a não terem medo de pesquisar, de estudar, de testar coisas. Sim. E ter essa iniciativa, mesmo assim, de ir pra cima com tudo e não largar o osso. Legal, legal. Tem uma pergunta que eu faço aqui sempre para fechar o podcast, que é o seguinte: se você pudesse voltar no tempo e você dar um conselho para você mesma, que conselho que você se daria? Acho que eu não falaria nada. Como assim? Eu não falaria nada. Porque eu acho que qualquer coisa que eu fosse falar iria influenciar. Ou de forma extremamente positiva ou extremamente negativa. Talvez eu deixasse de fazer coisas ou faria coisas que talvez não me trariam onde eu tô e sou. Você não se daria um conselho, então? Não. Interessante isso. Por causa que, assim, às vezes a galera confunde essa pergunta. Essa pergunta não é se você mudaria alguma coisa no teu passado. Sim. Tem gente que fala assim, não, eu não mudaria nada. Não, não é isso. Não, eu mudaria coisas. Se você se daria um conselho. Não me daria conselho. Porque eu não ia entender do mesmo. Tipo assim, eu penso de um jeito que eu penso porque eu fiz o que eu fiz. Eu sou do jeito que eu sou pelas coisas que eu experienciei. Se eu fosse me dar um conselho, eu não teria, talvez, a maturidade de entender. Então, de nada ia valer a pena. Então, assim, eu acho que E eu não falo isso, assim, eu tô falando mesmo assim, eu, Camille, pessoa. Não é eu, Camille, professora, eu, Camille, guitarrista, eu, Camille, esposa, não. Uhum. Eu escutei o que eu tinha que escutar, eu tive acesso ao que eu tive acesso e as coisas foram se moldando Você a partir elaborou disso. do jeito que dava também. É, porque eu fico pensando assim, o que eu falaria que vai dar certo, ou que, sabe, eu não sei o que isso ia acrescentar na minha fome de ir pra cima das coisas, assim, sabe? De trabalhar, de estudar, de correr atrás, ou até mesmo de sofrimento, assim, porque não é só questão de coisas positivas. Tem coisas que a gente não tem como prever, então, eu não sei. Eu não sei se eu ia conseguir entender o que eu ia falar, se eu tivesse alguma coisa pra falar. Uhum. Legal isso. Eu acho que a maioria das pessoas não pensaram nisso que você falou, que é se você tem a capacidade de ouvir, né? No sentido, né? Não é muito sobre se houve conselhos ou não, mas a gente talvez também não tinha capacidade de entender, né? Não. Eu acho que os pais, eles fazem muito essa função de tentar aconselhar pessoas que não têm a capacidade de entender. Nossa. Sabe? Tipo assim, assim, né? O Marco tá olhando que meu pai tá ali, tá? Meu pai veio acompanhando hoje. E é exatamente isso, assim. Eu sempre ouvi muito os meus pais. Sempre. Só que tem coisa que a gente não tá preparado, assim. Por mais que eles falem, por mais que eles ensinem, por mais Você não que eles... consegue absorver, mano. Não, e outra, assim, isso é o meu caso. Tem gente que... São outras pessoas que vão ter esse papel na sua vida. Às vezes não são seus pais, às vezes é um vizinho, às vezes é o pai de um amigo,
Às vezes é um professor, às vezes é um chefe, às vezes é um colega de trabalho, às vezes é o seu sobrinho que vai te ensinar um negócio, entendeu? E eu acho que é muito do momento de vida que você tá, das experiências que você tem, das pessoas que você conversa, das coisas que você carrega assim no seu coração. Eu acho que é difícil eu falar assim, mas eu não sei o que eu realmente falaria. Porque, tipo, a Camille de 5 anos atrás é muito diferente da Camille de agora. Para várias coisas. Muito, muito mesmo. Muito bom. Queria que você falasse pra galera que quiser acessar os teus cursos, tuas coisas aí, que você desse os seus endereços, as suas coisas e tal. Beleza. Bom, você encontra tudo que eu produzo nessa internet, tanto no Instagram quanto no YouTube, no TikTok, Facebook, todos os lugares. Camille Vilela, em todas as plataformas. Tem um Vai ser curso prazer. online, certo? Isso, eu tenho o meu curso de inglês Camille Vilela. Também vou lançar agora em novembro meu curso de pronúncia, Your English. E vai ser um prazer poder acompanhar você na sua jornada do inglês. Vamos trocar uma ideia, manda uma mensagem por DM se você está assistindo esse podcast, que vai ser um prazer saber que você ficou aqui até o final. E você pode me contar também o que você achou desse papo. O que você está levando daqui com você. É isso aí, pessoal. Obrigado, então, vocês que acompanharam. Pedir para você dar um like aí, para você também compartilhar e tudo mais. Tem o Instagram da LM também para vocês seguirem. Tem o GCzinho aí, que é LM Transplante Capilar, que é lá onde eu fiz o meu transplante capilar e tal. A galera tá sempre dando uma olhada. Então segue eles aí também, a galera que tem vontade de fazer transplante capilar. Aqui em São Paulo tem um preço bem legal. E é isso. Não acredite que dá para aprender inglês dormindo. O cara que tava defendendo essa ideia já foi embora. E é isso, pessoal. É isso, tudo prática. Vai que vai, vai que vai. Até mais, um abraço. Tchau.